Oi, gente, tá no ar o PovoCast, o podcast do povo, oferecimento Jornal Povo, esse jornal maravilhoso que todo mundo gosta. Aqui do meu lado, nosso presidente, grande idealizador, sempre falo do podcast, a ideia foi dele, Alberto Amédio. Tudo bem, presidente? Tudo bem, sentindo aí tua falta, andou meio a subida, viajando. Vou puxar sua orelha, hein? Abandona a gente. Mas é assim mesmo, eu não quisera eu poder tirar umas férias, viajar. Tem que tirar de vez em quando, presidente, faz bem pra mente. Mas eu nunca tirei, eu sou o pior empresário do mundo. Ela trouxe hoje uma aqui que me acompanha já há bastante anos, mais de 20 anos, né? Já a gente vai. 20 anos quase, aqui. olha, isso entrega idade. E ela, não fala tão assim. Conhece perfeito. muito a minha história, que eu nunca tirei férias, na verdade, sempre trabalhei. Só tira momentos, né? No mar. No mar, porque minha vida é o Rio de Janeiro. Meu amor pelo Rio. É um apaixonado pelo Rio. Por outras coisas também. Ai, não. No meu caso, meu Deus, lá vem ele é um perigo. E, então hoje a gente pode esperar o nosso presidente polêmico, ou hoje você está tranquilo? Não, pode liberar geral. Pode liberar geral. O convidado que você vai apresentar, que é mais que polêmico. Acho que polêmico. Tem que contar um pouquinho da história dele. É ninguém melhor que você para isso. Isso aí, a gente está aqui, como o presidente já adiantou, com a jornalista, a redatora do Jornal Povo, Renata Onaíndia. Tudo bem, Renata? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. A primeira vez, né? No jornal há muitos anos, mas a primeira vez que eu estou participando do PovoCast. Que massa. Com uma pessoa polêmica, um colega de profissão. E a expectativa? Bom, a expectativa é que isso hoje vai ser mais uma polêmica, né? Juntar o Alberto com ele. Mas você é uma jornalista mais tranquila ou sou você... Sou tranquila. Gosta de apaziguar ou é aquela eu gosto que vai colocar... Gosta? Por isso que o presidente te convidou. Agora eu entendi tudo. A Renata tá aqui com a gente, então bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Venha sempre, volte sempre. E agora sim, posso apresentar? O nosso convidado de hoje é o Daniel Penafirme, jornalista, já trabalhou com jornal, TV, rádio, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Partido União Brasil, ele que é tricolor, vai contar muita coisa pra gente. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Priscila, muito prazer conhecê-la pessoalmente, muito prazer. Presidente, que bom estar de volta a essa casa. Renata, olha aqui que maravilha, eu entrei aqui... Fiquei emocionado. Olha só que beleza. Eu vou, se permite, presidente, olha aqui, ó. Olha isso! Sabe por quê? Fica tão feliz. Isso me emociona profundamente. Há mais de 20 anos eu cruzava aquele portão ali, ó, aqui na rua Visconde de Santa Isabel, como um garoto de 17 anos para 18, chegando no seu primeiro estágio de jornalismo, de redação. E se decorreram já 24 anos disso. Esse é o tempo de jornalismo, Eu tenho 24 anos de jornalismo. E a minha primeira casa foi o Jornal Povo, onde eu vim fazer estágio. Né? E trabalhei aqui com Itamar Freitas, com Sandra Balbino, com Eduardo Santoro, com grandes nomes que por aqui passaram no Povo, que foi uma grande escola. E daqui saí levando todo um aprendizado de texto com o Geraldo, que depois trabalhou comigo em outra mídia, em outro jornal, quer dizer, com grandes nomes que por aqui passaram. Então eu tenho um carinho enorme por essa casa. Foi impossível não me emocionar ao entrar aqui hoje numa outra condição, presidente. E eu quero deixar externado aqui, antes de qualquer coisa, a nossa gratidão por estar aqui. Né? Eu sou um filho do Jornal Povo. Isso. Eu devo a minha carreira ao Jornal Povo. A gente deve tudo àqueles que nos abriram portas e oportunidades. Eu devo muito a essa casa, mais do que o senhor imagina. Você fez estágio aqui. Fiz depois estágio. Não voltou como jornalista profissional? Não, fui estagiário aqui, depois fui para outras bandas, né? Fui levar minha carreira para mídia eletrônica, né? Fui para o rádio, depois fui para televisão. Aonde você trabalhou mais? Além do eu saí daqui e fui para Band, né? Fui ser estagiário da Band. Depois fui para a Rádio Tupi, aí depois fui para 93 FM, fui para o Sistema Globo de Rádio, lá fiquei por muito tempo, né? Na Rádio Globo, na Rádio CBN. Depois fui trabalhar com televisão, né? Passei pelo Jornal Globo, porque fui mandado embora pelo Sistema Globo de Rádio, eles fizeram a reestruturação lá, mudaram, deixaram de ser rádio falado, virou rádio musical, dancei. Meu negócio era falar, né? Aí dancei. Aí tchau, tira o cara. Pois é. Foi a primeira grande injustiça da minha carreira. Houve outras também, sabe, presidente? Eu falo todas elas, não tem nenhum problema. Aí, depois eu fui trabalhar, eu fiquei um tempo no Jornal Globo, até que voltei para a mídia eletrônica, por meio da Rede TV, e depois no SBT, onde eu passei os 11 anos. Chegou no Jornal Povo
Por intermédio de quem? Por intermédio do Lindinor Laranjeira, que na época... Você veio aqui, né? Na época ele me encaminhou, não, vai lá, procura o Alberto, era amigo seu na época, né? Foi meu professor, né? E meu instrutor no estágio lá na Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro. Eu era estagiário lá, estava 2 meses fazendo estágio lá. Ele, não, você tem que ir para a redação, você tem todo o perfil, um cara proativo e tal. Vai lá no Jornal O Povo, procura o Alberto Armédio. Eu procurei o Alberto na hora, a indicação do Laranjeira, nem me olhou direito. Nossa! Tá me olhando hoje aqui, nem me olhou. Vai lá, tá bom e tal. E é assim que as grandes chances são dadas, né? A chance tá aí, aquela coisa, a chance tá aí, o golpe tá aí, quem quer, a chance também agarra quem quer. É verdade, mas o Alberto Armédio, ele é uma pessoa assim, que recebe muito bem quem tá começando. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, mas por que jornalismo? Você sempre quis, desde jovem, na escola, sempre quis ser jornalista? Sempre quis. Eu sempre acreditei na comunicação como uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Eu sabia que eu não ficaria milionário mesmo na comunicação. E sempre sonhei em melhorar a sociedade em que eu vivo, né, em prestar serviço e, com isso, ganhar a minha vida dignamente. Sempre foi por um ideal, nunca foi por dinheiro. Porque se tivesse sido por dinheiro, eu já teria saído do jornalismo há muito tempo. Sempre foi por um ideal. Aquela coisa do sonho de infância, também gostava muito de esporte, acreditava que poderia trabalhar na comunicação esportiva. E aí fui fazer jornalismo lá atrás. E fiquei 24 anos nessa carreira, né? São 24 anos de reportagem, 24 anos ininterruptos de redação. Né? Reportagem policial, reportagem esportiva, reportagem política, reportagem de economia, até moda eu já fiz, embora não seja muito a minha praia. Mas aí chega um momento na vida da gente, o Priscila, em que, na verdade, eu não mudei. Em que quem mudou foi o jornalismo. Hoje o jornalismo, ele não faz mais a diferença na vida das pessoas como ele fazia naquela época. E aí eu fiz 40 anos, né, Alberto? Comecei a perder cabelo, né? Vou ficar bonitão assim igual a você, meio careca e tal. E a crise dos 40 me mostrou que eu estava me afastando daquilo que eu realmente era, daquilo que eu realmente queria, que era fazer a diferença na vida das pessoas. Eu resolvi fechar essa página na minha vida e ir para um local onde eu acho que vou ter mais possibilidades de ajudar dentro daquilo que eu passo 24 anos aí olhando para lá e para cá, elaborando, pensando e que pode ser solucionado no nosso estado. Mas você acha que o jornalismo hoje mudou por causa da internet? Ou por causa das pessoas que se alimentam mesmo da informação, que hoje não tem mais esse interesse, talvez? Tem muita fake news, tem muita gente que não é jornalista. Eu acho que tudo, né? É um conjunto. Quer dizer, tem muita gente que não é do meio fazendo jornalismo, né? Tem os tais dos veículos alternativos, das páginas de notícia na internet, que o cara não tem nenhum compromisso com aquilo que publica. Tem umas sérias, como por exemplo o Sulacap News, né? Vou até citar lá, do meu amigo Madruga, independente, mas tem umas que pagou ou publicou. Né? E além disso, houve uma situação que fez o jornalismo perder o seu poder e a sua influência para o bem, que é o fato dele ter sido transformado nos últimos anos para cá, numa trincheira de militância ideológica. Isso é muito grave. Quando o jornalismo deixa de exercer o seu papel de informar as pessoas, contribuir para uma sociedade melhor e se preocupar com aquele que é a real meta, o real objetivo do jornalista, que é o povo, a sociedade, né? O jornalismo se divorcia da sociedade e passa a fazer aquilo que a sociedade não espera dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui prático disso tudo. Eu sou de uma época em que a gente recebia uma denúncia na redação. Vamos pegar lá, alô, então eu já pedi para podarem uma árvore aqui na minha rua, há 2 anos e meio a prefeitura não vem podar. O que eu fazia? Eu pegava um carro de reportagem, né, e ia para lá. Antes de chegar lá, eu já tinha ligado para a secretaria lá da poda de árvore, Parques e Jardins, com luz, estou indo na rua tal podar a árvore, porque eles estão reclamando há 2 anos, vocês não podam a árvore, estou indo lá. Quando eu chegava lá, Priscila, a árvore já estava podada. A prefeitura já tinha chegado antes de mim. Tamanho era o respeito que as pessoas tinham pelo jornalismo e o medo de levar uma trauletada pela incompetência do gestor público. Né? Hoje em dia, você faz a matéria uma vez, 2, 3 e a árvore continua lá. Mas se um idiota qualquer, com metade de um cérebro humano e metade de um cérebro de galinha, levantar uma hashtag escrito podem a árvore e outros anencéfalos levantarem a mesma hashtag, a árvore é podada na hora. Então as pessoas estão com mais medo do que viraliza do que o que realmente informa. Né? Então aí realmente ficou difícil. Como é que você vai melhorar a sociedade, né, num jornalismo
que padece hoje de uma crise tremenda de representatividade, uma crise tremenda de credibilidade junto aos governos, junto à vida das pessoas. Pô, não raro, eu tô na rua, às vezes estava na rua fazendo entrada ao vivo, com microfone e tal, né? E passa um carro atrás, fica, mentiroso, não mente não. Cara, uma coisa horrorosa. Jornalista agredido. Isso enfim. tá demais. Né? O jornalismo pegou. Os viraram partido político. Você vê claro. a Jovem Pan, por exemplo, que é aquele trabalho que eles não podem falar mal do Bolsonaro, tem aquela. A Globo defende o Lula, então ficou uma coisa muito difícil de você chegar. E aí, com isso, o jornalismo, no geral, o meio, Alberto, fez o seguinte: ele pegou a sociedade pelo braço e falou: vem aqui, querida. Foram os dois no cartório e assinaram um divórcio. A sociedade hoje não se vê representada nos telejornais, não se vê representada no produto jornalístico que lhe é oferecido. Se vê representada na internet, no YouTuber, no, é o que repercute lá, vai repercutir, infelizmente, no jornal. É só dessa forma, pois né? Mudou, virou o eixo da informação. Não sei até que ponto isso é uma transformação legal, saudável e natural, ou até que ponto isso é culpa do jornalismo pelo fato do jornalista ter virado um militante, travestido de jornalista com uma caneta na mão. Né? Isso é muito grave. Eu sei muito bem o que eu estou falando. São 24 anos dentro de redação. Eu nunca vi um negócio desse. Editor chegar e gritar aqui, nós somos uma trincheira de militância. Eu já ouvi editor gritar isso. Que isso? Eu já ouvi editor gritar. Eu não vou dar nome aos bois. E também não adianta ficarem aborrecidinhos e ficarem me mandando mensagem ofensiva pelo zap. Eu falo mesmo, não estou citando o nome de ninguém, não estou citando o nome de empresa nenhuma. Pode processar à vontade, dane-se. Nunca tomei um processo, diga-se de passagem. 24 anos de profissão. Mas eu já vi editor gritar isso. Eu já vi editor gritar na minha cara e falar: Daniel, se emenda. O bom jornalismo é sempre de oposição. Que isso, cara? Bom jornalismo é sempre de oposição? Então, pera lá, deixa eu entender. Quer dizer que se a prefeitura está inaugurando, uma prefeitura qualquer, tá? Não vou citar nenhuma cidade. A prefeitura de Coquinho do Norte está inaugurando um bom hospital, que vai prestar um bom serviço para a população. Você não vai noticiar aquilo? Porque você é um bom jornalismo de oposição? Esquece de prestar um serviço. Deixa de prestar o serviço. Aí sabe como é que presta? Sabe como é que presta? A famosa matéria recomendada, a matéria paga. Né? É um sistema que muitas vezes ele cria dificuldade para vender facilidade. Lógico. Vou falar mal dele para ele vir até aqui e liberar um exatamente, vira uma trincheira de militância, vira uma coisa, um produto que eu não me identifico mais. E aí os ideais da gente não podem se perder. Eu posso perder tudo na minha vida, Priscila e Alberto. Eu posso perder, dinheiro, que eu não tenho mesmo. O que eu não tenho para perder, eu não posso perder. Dinheiro, carro, bens, mas eu não posso perder o ideal, a moral e o caráter. A partir do momento que você perde isso, você acaba enquanto ser humano. Você perde sua identidade. Né? Então, assim, ou eu tentava dar um outro passo na minha vida e tentar retomar aquilo que eu sempre fui, que eu sempre serei, ou eu ia ficar quietinho ali, numa zona de conforto, me aposentar fazendo aquilo, mas ser alguém que no futuro não ia conseguir deitar a cabeça no travesseiro. E por isso você assumiu hoje na verdade, você colocou o seu nome como opção para ser um representante do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, sou nascido e criado aqui nessa cidade, há 24 anos correndo por aí no Rio, região metropolitana, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí. Em diversas áreas, inclusive do jornalismo. Exatamente. Noticiando questões ligadas à violência, questões ligadas à mobilidade urbana, o sofrimento do trabalhador no trem da supervia, no metrô, nas barcas, o caos na saúde, a falta de medicamentos nas farmácias públicas. Bem a necessidade da população. Exatamente. E aí exatamente, Renata. Aí eu me vi assim, eu tenho conhecimento danado do que está acontecendo no Rio. Coisas simples podem impactar na vida de uma coletividade. Vamos dar um passo rumo à política. Né? Sim. Aí todo mundo me chamou de maluco. Você foi criticado, né? Por colegas de profissão. Minha mulher disse: você é maluco. Você está comprometendo a nossa qualidade de vida. Você é doido. Como é que vai? Não, eu falei, eu quero entrar, eu vou tentar me candidatar aí nas eleições. Primeira vez? Primeira vez, porque eu comecei a escrever, fui fazer curso de gestão e tal, elaborei 53 proposições legislativas, feito um maluco. Procurei os deputados, entreguei lá na LERJ, para um, para outro, sentaram em cima, ninguém fez absolutamente nada. E aí eu falei, quer saber, tem tu, vai tu mesmo. E dei esse passo. Sair da zona de conforto é brabo, né? Você recebe muita crítica, mas também recebe muito apoio. Primeira vez que você vem candidato? Primeira vez que eu venho candidato e certamente não será a última. Você vem pelo União Brasil. União Brasil, né? Tivemos na convenção aí agora recentemente, foi uma convenção muito bonita, nosso nome foi homologado na ata e agora não tem mais volta, né?
O tempo da volta já passou. E agora a esposa tá ajudando, tá do seu lado, não, ela tá, continua... não, agora ela tá. Ela viu no dia da filiação nossa, da cerimônia de filiação, porque a minha cerimônia de filiação eu chamei lá um cacique lá do partido para conversar, vem cá, ó, minha mulher tá meio arredia com esse negócio de candidatura e tal, e eu não posso ser bom pros outros se eu não consigo ser bom pra minha casa, né? Dá uma conversada com a minha mulher aí. Né? Tá na aí Bíblia, cacique, que os homens têm... Essa convenção também criou muitos pares que estavam brigados, por exemplo, o próprio governador Cláudio, que estava brigado com o garotinho, apareceu abraçado, né? O garotinho esculhambou o Cláudio. Mas política não tem guerra para sempre, mas eu acho né? que o garotinho ali cometeu um erro, porque um dia antes, eu estava vendo a live, ele abriu um livro falando mal de todo mundo dele e ficou feio. Outro dia, com todo o respeito e consideração e gostar dele, eu acho que deu uma vacilada muito feia. O que ele falou, na verdade? Eu inclusive conversei com ele depois sobre isso. O que ele... o que aconteceu com ele? Assim, ele foi voto vencido dentro de um processo... Sim, mas ele falou do governo, cara. Sim, não, claro, mas olha só, Alberto, é aquela coisa, a partir do momento que o partido adota uma posição, que o cara tá dentro do partido, que não há mais prazo para o cara sair para procurar outro partido para ele tentar ser governador, que ele é voto vencido, e que o partido lhe diz, olha, meu amigo, nós vamos apoiar Cláudio Castro. Ele sobe num palanque, numa convenção, para defender a candidatura dele, ele vai fazer o quê? Vai falar mal do cara que está do lado dele? Não, ele tem que abraçar o cara que é o candidato do partido dele. A política impõe, muitas vezes, algumas concessões que não são muito legais de se fazer. Eu rodo muito, eu não sei você, eu vivo no Rio de Janeiro, eu vou para Copacabana, Ipanema, como vou para o Morro do Alemão e Rocinha. Claro. Não gostaram da atitude dele. Que viram a live dele, que ele manda aquilo para todo mundo, inclusive para mim. Não achavam que ele estava nesse embate, que vinha governador, e depois a própria Globo me mandaram. Eu recebi uma opção que eu achava que a posição dele, fizeram com ele, não foi justo. Porque, na verdade, o presidente do partido queria ele, o Bivar queria ele governador. Ele, pelo Bivar, seria candidato a governador. Que aí houve um jogo do Cláudio, os deputados e os grupos, né, que o próprio partido é partido, né, já é por isso. Tem o grupo de A, B, C e D. Então, isso daí também a gente já conhece. Ali não dá para encontrar freira em puteiro, não tem, entendeu? Então... De repente encontra uma arrependida. De repente encontra. Encontramos uma lá para casa que até fica... Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, eu entendo o que você está falando, Roberto, mas aí também o cara não tem muito o que fazer. O partido deu legenda para a filha do cara ser candidato ao Senado, que inclusive é boa parlamentar, tem uma boa atuação na Câmara. Corre risco. Não, sim, mas ele está lançando uma filha para o Senado. Ele tem um filho que é prefeito de Campos. Ele é um caminhão trator eleitoral. O partido quer os votos dele também. Ele puxa a legenda. Né? Então, assim, não restou muita alternativa a ele, né? Senão abraçar a posição do partido. Isso é do jogo, é da democracia. Né? Vamos a partir do momento que você faz parte de um partido político, você... Para vice-senado, viria ele. Tanto ele não está seguro que ele ganhe um Senado, que você acha que o garotinho vai preferir ser senador ou deputado federal? Na verdade, ele nunca quis ser candidato ao Senado. Calma. Eu tenho contato com ele, quando eu entrei no partido, ele disse para mim que é ou governador ou deputado federal. Eu conheço ele antes de você. Conheço ele há 30 anos. É meu amigo, meu parceiro. Fiz campanha dele aqui em 2000, de todos os prefeitos dele me pediu uma ajuda na gráfica. Ele não veio senador, na minha avaliação, porque ele tem medo de perder. Entendeu? Por que governador e deputado? Porque deputado ele ganha. Governador ele perder não fica feio para ele. Ele perdeu um Senado para um Romário, para uma dessas, como o César. Tu acha que eu adoro o Romário? Pô, mas tu acha que dá para o César ganhar do Romário? Você botaria na tua empresa quem para administrar? O César Maia ou o Romário? Não, o César Maia, na verdade, ele não é candidato ao Senado. Quando ele foi, ele perdeu do Flávio Bolsonaro e do Harold de Oliveira. Né? Perdeu para o Romário. Perdeu para o Romário lá atrás, na primeira. Então, você está começando política agora. Exatamente. Então, a coisa fica nesse pé. Eu acho, a minha avaliação, que ele não vem candidato ao Senado, que corre risco. Ele tem um Romário, ele tem um André Ciliano que vem com a máquina do PT, e ele tem aquela Assembleia Legislativa toda em cima dele, que já tem há muito tempo, tem aquele jogo todo dele político, está essa briga com o Molon, o Daniel vem, não vem, está nessa palhaçada. Silveira, né? Então, ele jogou a Clarissa, e que eu vou aqui te dizer uma coisa,
pode vir deputado estadual, só não cresceu na pesquisa. Tem um prazo para definir isso, né? Prazo. A ata da convenção está registrada e tal. Né? Então, deixa registrado aqui, porque eu sou um cara acostumado a tudo pode acontecer. Por exemplo, eu até falo, a gente estava comentando esse negócio do Bolsonaro, o Lula ganhou, já ganhou. Difícil, porque a eleição para presidente está muito dividida, porque o Norte e o Nordeste é Lula, o Sudeste, Rio, Vitória está todo dividido. Não, o Lula não ganha a eleição. Um minutinho. O Sul é Bolsonaro. A decisão vai estar em São Paulo. São 30 e poucos milhões de eleitores. É Minas também, ali. Mas Minas regula com o Rio de Janeiro. Onde está dividido, Minas e Rio de Janeiro, a minha pesquisa do Rio dava Bolsonaro um pouco acima do Lula. Eu vou te falar, eu não tenho político de estimação, não. Eu não sou Bolsonaro, não sou Lula, estou te dizendo a minha avaliação. A eleição se define em São Paulo com aqueles 38 milhões de eleitores, que está muito dividida, com o Haddad lá que está subindo, o Tarcísio subindo, encostando, e tem um outro lá que deu uma quedinha. Então, recentemente a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, feita em São Paulo, mostrou o Bolsonaro à frente com 40% e o Lula atrás com 36% ou 34%, um negócio desse. O que eu acho só é que, assim, em primeiro lugar, o Bolsonaro ganha a eleição. O Bolsonaro ganha a eleição, não vai ser fácil, porque o país tem uma certa divisão. A eleição se decide no primeiro turno. Porque não, vai dar segundo turno. Está polarizado. Quem ganhar vai ganhar por 5%, 6% de como está polarizada, a diferença dos dois para o terceiro é muito grande. Então, quando na hora de votar, já sei que esse não vai ganhar mesmo, já vai querer decidir o voto no primeiro turno. E essa é a minha avaliação. Eu vi para ver, tá bom que agora eu tenho para gravar, que depois você falou. Temos registrado. Eu acho que a eleição... Isso daqui de gravar é bom e ruim, né? É bom para gravar, sim. Pior é quando estamos fla-flu de mulher na rua, cantando uma mulher e depois... Não, eu ele não tenho só fala de mulher. Eu não tenho esse problema, não. Qualquer oportunidade ele fala de mulher. Mas eleição só se ganha no dia da eleição, gente. É isso. Pesquisa não define eleição. Não, existe uma pesquisa, Priscila, se me permite, que eu acho que, assim, de todas elas erraram na última eleição em relação ao Bolsonaro. E todas vão errar de novo. Porque existe uma coisa chamada voto envergonhado. É verdade. O eleitor do Bolsonaro, muitas vezes, tem vergonha de dizer que vota no Bolsonaro. Por causa dessa esquerdalha suja e imunda que criou um ambiente de perseguição às pessoas que se dizem bolsonaristas em alguns locais. E se você fala que você vota no Bolsonaro em determinados ambientes, te taxam de machista, homofóbico, opressor, fascista, nazista, defensor de ditadura. E na verdade não é nada disso, que o Bolsonaro é a única alternativa de direita que nós temos. Pode não ser o candidato dos sonhos de muita gente. Eu mesmo acho que ele fala algumas bobagens. Agora, é um projeto de direita contra um projeto de esquerda. Então, assim, ele é o projeto de direita que restou. Fato. Só que o cara não admite. Então, para mim, a única pesquisa que eu considero que é mais próxima do real é a do Instituto Paraná Pesquisas, que faz a entrevista pelo telefone. E aí o cara pelo telefone não fica acanhado de dizer em quem ele vota. Todas as pesquisas erraram na última eleição. Todas. Dizia que o Bolsonaro pedia para qualquer um no segundo turno, pedia para o Ciro, pedia para o Amoedo, pedia para o Haddad, e o Bolsonaro ganhou de todo mundo, e até com uma vantagem considerável. E as pesquisas vão errar de novo. Eu tenho experiências com esquerda que eu não consigo entender, não consigo, por exemplo, Chico Buarque, Caetano, os caras ficarem dizendo que são de esquerda. Muito! E eu achei eu tenho uma experiência ótima. Eu não vou dar nome ao reboio, não, mas se eu tomar mais uma dose de uísque, eu dou. Bota mais 3 Eu estava almoçando aqui numa campanha eleitoral. Produção. Campanha braba mesmo. Aí eu cheguei, campanha, não consigo às vezes sair daqui, jornal, gráfica, tudo em cima de mim. Eu sou centralizador, mas sou um centralizador que resolve. Ela convive comigo e sabe. Eu centralizo, mas não deixo nada para outro dia. Eu gosto de resolver tudo na hora. Aí estou aqui, eu falei, não tenho tempo nem de comer. Eu moro perto, mandei vir um rango, gosto de um arrozinho, feijãozinho carregado, eu gosto, né? Porque pimentinha. Me amarro, tá? Estou comendo, daqui a pouco me liga o alto escalão do PT, que eu não vou dar o nome. De Brasília ou do Rio? Rio. Então eu já sei quem é. Estava com um empresário pesado também não vou dizer o nome, senão vai comprometer os caras. Vem para cá que a gente precisa resolver um problema aqui urgente. Falei, beleza. Estou indo, o cara é esquerdalha. Ele, inclusive, trabalhou com meu primo na Vale e ficava com aquelas cornetas.
Abaixa os ricos, filha da puta, safado. E sabe onde é que eu fui comer, cara? No Antiquários. Olha que beleza, hein? O cara tava no Antiquários, com o empresário, pedindo uma paleta de cordeiro, com uma gravatinha, com aquele babador aqui, né, para não cair um vinho. Cheguei lá, falei, meu irmão, vou nessa paleta também. E você lá na paleta, vou nesse vinho aí, deixei meu arrozinho. Na conta do Esquerdalha, não paga nada não somos trabalhador. Foi o empresário. Não, o empresário. O Esquerdalha tava Mas isso é a cara deles. É a cara deles. Isso é a cara deles, eu vou te dizer por quê. Não, mas é mesmo. Mano, se você pegar, olha aqui, Alberto, se você pegar, é muito fácil você ver. Basta você pegar o relatório, né? Pegar os boletins das urnas e das zonas eleitorais. Eu dirigi a BI. O diretor da BI me chamaram lá para BI, o pessoal da esquerda, PSOL e PT. Aí, até o vice, foi o Milton Temer, foi o vice-presidente do Maurício Azevedo, que era meu amigo. O Milton Temer foi muito tempo lá. E o Milton Temer era como se fosse um primo meu, que a loja do pai dele era do lado da minha. Veio dirigir a BI. Cara, tava tudo desmerdado aquilo. Eu falei, caramba, peguei. Tinha um cara, como é que era o nome? Um cara esquerda, que é parecido um pouco, mas esquerda, brabo, dividiu uma sala comigo, eu peguei tudo da BI, comecei a resolver pintar tudo, preparar a BI toda. O cara esquerdo, que era o vice, ele falou assim, se eu soubesse que você ia vir trabalhar aqui para me ajudar, eu, em vez de vir candidato a vice-presidente da BI, viria para candidato a presidente. Quer dizer, ele já não queria trabalhar. Sim. E jogou para o Maurício Azevedo. Depois criaram uma briga, uma confusão comigo e com o Maurício Azevedo, que era um cara que eu tinha um carinho violento. Acabou que eu saí fora daquilo. Mas e até hoje, desde que saíram, fizeram nada. Ou seja, não fizeram nada e deitaram o teu trabalho. Só antes de devolver, Priscila, é o seguinte... Isso que você contou, que foi almoçar no Antiquários com o cara da esquerda, isso é a cara da esquerda do Rio de Janeiro. A esquerda do Rio de Janeiro ela é da Zona Sul e do Leblon. Ela não pega trem da Supervia. A esquerda do Rio de Janeiro é da Praça São Salvador. A esquerda faz compra nos mercados caros da Zona Sul da cidade. A esquerda do Rio de Janeiro não vai à feira. A esquerda do Rio de Janeiro não pega metrô para Pavuna. A esquerda do Rio de Janeiro não sabe o que é o povo. Mas a direita sabe? Claro que sabe, porque a direita é o povo. Pega metrô também? Claro que pega. A direita conservadora do estado do Rio de Janeiro é a direita evangélica da Baixada, é a empregada, é o balconista, é o pintor. Vê se algum desses caras aí defende ideologia de gênero, vê se algum deles defende maconha e aborto. Tenta chegar lá em Duque de Caxias, lá onde a minha sogra mora, no Gramacho, e levantar bandeira de aborto e de maconha lá pra tu ver só uma coisa. A esquerda brasileira é a esquerda do Leblon. A direita, no estado do Rio de Janeiro, é o povo. É que o povo não se deu conta ainda. É porque a direita padece de uma crise de representatividade de líderes. E isso o Olavo de Carvalho tinha razão quando ele dizia. Não há bons líderes de direita no Brasil. Não há pessoas capazes de arregimentar esse povo, né, e de fazer com que esse povo se identifique com ela. Chegou o cara. Né? O Lula conseguiu arregimentar a esquerda em torno dele. Virou o grande nome da esquerda. Por causa desse perfil que as pessoas têm na cabeça, porque na verdade a grande maioria fala assim, a esquerda é o pobre, a direita exatamente. É o oposto do que você fala. Totalmente oposto, Priscila, é totalmente oposto. Olha só. É o que a gente ouve. Olha só, vocês querem fazer um exercício? Vamos fazer um exercício? Você, quem está em casa nos acompanhando, pega os boletins, né, de urna, eu acho que isso é público, né? Vejam as votações por região dos candidatos do PSOL e vejam as votações por região dos candidatos do PSL, que era o partido do Bolsonaro, das eleições de 18. Vocês vão ver... Eu sei de Niterói. Vocês vão ver o PSOL com o eleitorado no Leblon, Flamengo, Botafogo, Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, e vocês vão ver o povão votando na direita, o povão votando eu vou até citar nomes, são pessoas que até concorrem contra mim, que eu não tenho nenhum problema de citar, que são bons parlamentares. O povão votando no Rodrigo Amorim, o povão votando na Alana Passos, ou então nos grandes nomes da política, nos caciques da política de sempre. Agora, uma coisa é fato, não se pode negar. O Guilherme Fiuza criou o termo a esquerda caviar, né?
Na verdade, eu criaria outro termo. A esquerda do Rio de Janeiro não é a esquerda caviar, é a esquerda Praça São Salvador, é a esquerda da roda de ciranda da Praça São Salvador, é a esquerda daquele maconhão que fica com aquele fedor de maconha no ar, que tu não consegue nem passar lá. Eu acho exagero teu. Daí é exagero, não adianta. Tenta passar na Praça São Salvador. Esse negócio de maconha... Por quê? Esse negócio de maconha, você exagera, porque não tem nada a ver. Por quê? Passa lá na Praça São Salvador às 7 horas da noite de uma quinta-feira. Na Suíça, na Suécia, todo mundo fuma maconha no meio da rua, isso é um país super desenvolvido. Inglaterra, o aborto também é liberado. Então você também não pode chegar, aí você não libera o aborto, você vê uma menina de 20 anos com 10 filhos. Você é a favor do aborto, presidente? Pô, mas você, totalmente contrário. Quer dizer, o problema não é a menina... Eu sou a favor do aborto, sou a favor da maconha. Não, mas presidente, a menina... Livre vontade? Não, ou só para fins eu não conheço. Medicinais? Eu conheço muita gente que fuma maconha. Mas nenhum amigo meu que fuma maconha, ninguém chegou lá na porta dele aí. Tem uma maconha aí, ninguém não. Ele vai comprar foi buscar. Não, ele vai buscar, claro. E outra, eu vi, você vai lá na Rocinha, o pessoal lá vai lá do Leblon, sobe, tudo bem. Como vai lá em Vicente Carvalho, que é a pessoa que você diz que vota, quer dizer, contra aborto e maconha, também vão lá, que essa camada mais pobre, que é Bolsonaro, no caso as camadas carentes, todas são do bagulho. Todas o presidente, quem sustenta o tráfico de drogas são os ricos. Não. O pobre tem, e é para ele que a gente está desenvolvendo um projeto específico, o pobre tem um outro grande problema, que é silencioso, que ninguém vê, que não dá tiro, né, que não tem apreensão nem nada. O pobre tem um outro grande problema gravíssimo que acomete a sociedade, que é o alcoolismo. O pobre é o da cachaça. E é nisso que a gente vai trabalhar. Contra aborto, contra a maconha, isso vem muito da religião dele, fica ele com aquela mulher dele recebendo ratatá. Isso aí também... Ratatá? Aquela não fica... Parece galinha debatendo. Que isso, meu Deus, então, cara, o que acontece é o seguinte, aquela coisa, como é que é aquela... Sei lá, então, amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu já construí mais de 10 igrejas evangélicas, já construí mais de 10 centros de macumba, frequentei tudo, construí mesmo, eu vou a um centro de macumba, eu vou a uma igreja evangélica, eu vou a uma igreja comprada. Eu sou muçulmano, então não tenho, assim, você me diz, qual é a tua religião? Nenhuma, acredito em Deus, já fui todo. Agora, ele também, como tem esse pessoal da direita evangélica, que defende aborto, defende maconha, peraí, fica o Malafaia, absurdo, maconha, aborto, e ficam lá comendo as garotas todas. Mas tu tá dizendo Pereira também defende tudo. Aí que tá falando o senhor, eu não vou falar isso, Malafaia. Eu não sei nem qual é a tua religião. Eu sou evangélica. Nós somos. Presidente, a questão eu acho uma doideira evangélica. Eu fiz uma filha. Ai, meu Deus, falando que eu sou doida. Eu fiz uma filha com 2 filhas. Eu tenho uma mulher que eu tive, fiz 2 filhas com ela. Ela era doidona. A Renata fumava, cheirava, tirei ela daquilo até a igreja, até ajudou ela. Eu que levei ela para a igreja. E ela ficou caretona. Só que aí deu um apartamento para ela. Se ela vai ver eu falar isso, vai ser ridículo. Minha filha veio, mas azar, foi verdade. Vamos brigar com você. A mulher foi morar em Ipanema, ficou caretona. Depois, para transar, tinha que casar. Mas, porra, bicho, que loucura é essa, bicho? Que loucura! Hoje ele tá rebelde. Foi de um polo ao outro. Eu tô o seguinte, de um polo ao outro. Eu acho que você... Peraí, um minutinho. Você tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Não é a esquerda que é uma merda, a direita que é boa. Tem que ter equilíbrio. A direita não é 100%. Até porque a gente tem que separar o joio do trigo. A esquerda do Bolsonaro é legal. Acabou a corrupção, beleza. Diminuiu a corrupção, lucro nas estatais, Petrobras bombando, graças a Deus que eu ganhei um dinheiro bom também. Tomara que continue bombando. Então, as estatais, BNDES, não houve caso de corrupção, maravilha. Isso é que ele tem que defender e é isso que interessa. Mas, presidente, o senhor está pregando um equilíbrio que não existe. Na sociedade brasileira, a sociedade brasileira recusou a sua visão. Qual visão? A visão equilibrada. Essa visão equilibrada, tipo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não vamos defender valores. Seria isso? A sociedade brasileira não quer equilíbrio. Não quer equilíbrio. A sociedade brasileira está partida, está polarizada. Aliás, ela sempre esteve partida.
Quando houve a eleição de 1989, eram dois processos antagônicos. Então você mais me ajuda em achar que a situação desse país está uma merda. Mas é claro que a situação desse país está uma merda, por isso que eu sou candidato. Então tem que equilíbrio. Olha, se você acha que a direita está ruim. Não, eu não estou dizendo. Olha só. Eu acho que está ruim com o Bolsonaro. Depois ele ficou ruim com o Lula, ficou ruim com o Dilma, ficou ruim com o Fernando Henrique. Até um tempo melhor. Então a gente tem que buscar equilíbrio. Cada dia aumenta mais Pois é, mas eu lamento informar, não há caminho possível. Ou você. O político hoje. Equilíbrio. Mas não tem equilíbrio porque as fórmulas já vêm enlatadas, né? Como uma lata de ervilha. Você não pode esperar, você vai no mercado comprar uma lata de ervilha, você não pode esperar que haja ervilha e milho ali dentro. Você vai comprar uma lata de ervilha ou uma lata de milho. E é em cima daquilo que você vai fazer a tua escolha. Né? Não tem outra, é a lata de ervilha ou a lata de milho. Não tem lata de milho com ervilha. Na política, infelizmente, as coisas caminharam para esse lado. Mas isso não pode mudar? De repente a gente criar uma lata de milho com ervilha? Não, tudo pode ser Priscila, mas não é agora. Há 60 dias de uma eleição. Você acha que a solução é o extremismo? Eu não ou acho é tudo ou é nada, não, ou é um ou é outro? Não, eu acho que a solução não é o extremismo. Eu acho que a gente pode dialogar, pode perseguir uma sociedade ideal, com mais troca de ideias, com o debate, só que eu acho que este não é o momento. O momento agora é de avaliar danos. O que oferece mais danos à nossa sociedade e o que oferece mais danos à nossa sociedade. Mas como é que a gente avalia o governo Bolsonaro no sentido de danos se ele, toda hora, ou quando ele pode, ele coloca um sigilo de 100 anos para a gente poder avaliar em alguns momentos e em alguns assuntos? Olha como só, é que a gente avalia sigilo de 100 anos é sobre documento. Eu quero avaliar resultado final de governo. Eu quero avaliar resultado final. Mas a gente está falando de tudo. A gente está falando só de uma coisa. Você está falando no geral. Falando de esquerdista, do direita. Aqui a gente é neutro. Pelo menos eu e Renata, que somos neutros. Então vamos avaliar no geral o governo Bolsonaro. Vamos avaliar no geral o governo do Bolsonaro. Sim. No geral, o governo do Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro começou com o governo muito bem, com o país batendo recorde de arrecadação, com o país gerando emprego para burro, o país subindo demais, subindo. Aí vem uma pandemia. Né? Vem uma pandemia que, para início de conversa, tira do presidente da República e da equipe do governo a prerrogativa de fazer o quê? De mandar no país. Né, de resolver os problemas do país. Coloca os prefeitos das cidades menores com mais autonomia e com mais autoridade que um presidente. Então já começa limitando o presidente no seu agir. O presidente da República e o governo federal viram apenas provedores de dinheiro para governadores da vida. Como, por exemplo, o Witzel, que era para ter construído 10 hospitais de campanha, construiu 2 e enfiou o dinheiro dos outros no bolso. Então, assim, aí tivemos uma pandemia. Né? Aí a equipe econômica se vê obrigada a fazer um desvio de rota, depois de ter aprovado uma reforma previdenciária, né, para poder o país se recuperar e não dar calote nos aposentados, porque era isso que ia acontecer, foi assim que o PT deixou o Brasil, né, começa a ajeitar a economia, aí você tem que pagar o auxílio emergencial, porque senão as pessoas vão morrer de fome. Aí a pandemia vai passando, a atividade econômica vai voltando, você enfrenta uma crise do petróleo por causa de uma porcaria de uma guerra na Ucrânia e que o preço do combustível vai lá para cima e os alimentos voltam a ter uma inflação absurda. Então assim, você acha que o momento que ele foi presidente não foi o momento? Eu acho que ele foi o melhor presidente possível para o momento. Porque na hora que ele conseguiu agir, ele agiu. Quando ele virou para o Paulo Guedes e falou, Paulo, nós precisamos pagar R$600 para as pessoas por causa da inflação dos alimentos. E o Paulo Guedes vira para ele e diz, nós temos teto de gasto. E ele vira para o Paulo Guedes e diz, azar o seu. O Paulo Guedes foi lá, adiou o pagamento de precatório, fez uma manobra fiscal e conseguiu pagar R$600 a cada brasileiro. Aumentar o valor do Bolsa Família. Isso é muito emblemático. As pessoas estão morrendo de fome. A inflação era de 12% sobre os alimentos. Olha só, quanto então foi R$600, né? Quando começou o pessoal a receber, né, o auxílio, não, mas a economia está melhorando. A gente via muitos economistas comentando que, na verdade, era tudo camuflado, né? Porque a economia está melhorando, você está ganhando R$600. Quando você parar de ganhar... Não, mas os preços estão galopantes. Não, hoje, né? Eu estava comprando o início do governo papel, jornal a R$2, está R$6. Leite é R$10, uma caixa de leite. R$2 o papel jornal está R$6. A disparada dos preços ela é uma realidade mundial, gente. Sim. A Grã-Bretanha está com uma inflação maior que a do Brasil. Sim, os Estados Unidos, a França e a Alemanha estão com a inflação maior que a nossa. Mas o que a gente tem que avaliar? Quais são as perspectivas de futuro Brasil no atual cenário? E a perspectiva, numa eventual reeleição do Bolsonaro, ela é muito boa. A gente tem um presidente que olha para o agronegócio.
A gente tem um presidente que tem uma equipe econômica competente, qualificada. Eu me dei o trabalho de entrar no site do PT, Alberto, para ler, como jornalista que sou, as diretrizes do programa de governo do Lula. Eles lançaram, não é o programa ainda, são as diretrizes. Se aquilo ali for feito, Renata, o Brasil vira Venezuela em 6 meses. Não é terrorismo, não. Os caras querem revogar teto de gastos, revogar a reforma previdenciária, rever a reforma trabalhista. A gente não está falando do Lula, a gente está falando do Bolsonaro. Discussão você fugiu da maconha e do aborto para falar disso tudo. Não, de maconha e do aborto eu fujo mesmo. Porque desde o início... Mas e aborto com estupro? O quê? Mas isso já é previsto em lei. O aborto com estupro é previsto na legislação, tá, gente? Olha só, o Brasil tem uma lei. Existe uma lei que... Não, existe uma lei que... Quantas leis erradas tem nesse Brasil, é porque você nunca foi empresário. Eu sou empresário e tem uma lei que eu vou te dizer uma. Eu fui presidente, eu sou presidente de jornal. Eu estava, quando peguei o jornal, peguei numa situação pior. Fui o primeiro brasileiro nesse país a reerguer um jornal. Ela sabe a situação que peguei o jornal. Pois bem, as ações que tinha de danos morais e trabalhistas me rebocaram 30 caus do jornal. A lei, como você diz, vai para o Detran. Não, o juiz chega, é lei. Como você colocou aqui, é lei, vai para lá. 30 automóveis, que vamos dizer que hoje valia o quê? 2 milhões. Os 30 móveis, eu perdi os carros, porque eu não podia tirar. Os 2 milhões não foram para o credor. Eu liguei até um dia, estava na Band e entrei no ar com o Witzel. Ele estava, eu falei, contei para ela que ele, como juiz, deveria você. E briguei já na OAB por causa disso, dessa tal lei, que a gente tem que obedecer, mas é errada. Conclusão, eu perdi os carros e o credor não recebeu o dinheiro. Então, nem tudo que a lei, que está na lei, é certo. Você tem que consertar. A gente tem que mudar. Eu convivi com 22 anos com o Niemeyer, quando eu fazia revista módulo com ele. Eu vivi com ele 4 anos, dia a dia. E ele me dizia a maior verdade que eu aprendi. A gente não pode ficar calado. E não pode. Não, entendeu? Ele era um comunista e tudo, mas eu vi os princípios do cara, o tratamento que ele tem, os ideais dele, entendeu? Não era esse esquerdista fanfarrão de charutão, de vinho de 10 conto, 20 conto. Morou? Que a gente vê. Então, o equilíbrio, eu sou sempre a favor do equilíbrio. Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Mas, Roberto, ninguém está dizendo. Por exemplo, você falou, eu vi uma coisa. Não, eu queria só concluir a questão do aborto. Que ela falou do aborto. Eu vou voltar. Ele é um convidado. Não, quando eu citei lei, eu digo o seguinte. Mas ele falou da Anitta, sentou a porrada. Calma, já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Melhor não chegar lá. Aquela mulher, com toda a loucura dela, o que essa mulher divulga esse país lá fora, não tem de ver. Divulga mostrando foto dela tatuando toba. Não, mas isso é problema dela. Não é problema dela, mas é essa a imagem que você quer toda vez. Amigo, não é minha... Mas essa você acha a imagem legal? Se as pessoas compram, não é culpa dela, ela é artista. Mas por que ela é artista, ela vai vender a vida dela, o que ela faz no dia a dia. Se você não faz uma tatuagem no zero, ok, parabéns pra você. Mas se ela quer fazer, ela tem todo o direito de fazer. A mulher que paga as contas, uma mulher independente. Pois é, eu tenho todo o direito de achar a imagem dela uma imagem nociva para a sociedade que eu defendo. Tudo bem, mas eu acho que você tem todo o direito de guardar para você também a sua opinião sobre a vida dela, porque a sua é a sua vida. Você não pode radicalizar. Não, ela não é candidata. Aqui a Anitta não é o tema, o toba dela. Ela virou ativista. Ela assumiu da Amazônia, da Amazônia. Então, peraí, então o John Lennon era ativista da maconha, que ele fumava maconha no mundo. Não, a Anitta virou uma ativista. Ativista da Amazônia. O John Lennon, não sei, eu não vivi George Harrison. Eu não vivi nessa Tanto que ela diz bem claro que ela não é petista, que ela não... Eu conheço a Anitta, minha amiga, inclusive amiga do Rômulo. Lançamento Furacão 2000, nós lançamos ela. Uma garota que sempre trabalhou, sempre buscou. Já falava inglês fluente, fala várias outras línguas. Ela, quando ela não sabe de um assunto, ela estuda como todo mundo deveria fazer, porque tem muita gente que fala por aí um monte de merda e não sabe nem metade do que tá falando. Besteira, vai mas assim, o dia a dia dela, se ela bota a bunda de fora, a bunda dela é lindíssima, inclusive, é problema dela. Ela tem todo o direito, se eu quiser vir aqui também. Eu acho que isso não é a questão. A questão aparece nua e todo mundo vai ver. Exatamente. Claro que tem. A questão não é essa. Ninguém tem que invalidar uma mulher porque ela usa uma roupa curta ou... Ninguém tem esse direito. Ninguém tem. Ou porque ela fez uma tatuagem no zero. Eu só acho que ela,
o Alberto fez uma colocação pontual e eu estou rebatendo em cima da colocação. É porque ele está querendo hoje um empate, o Alberto. está dizendo o seguinte, que a Anitta divulga o Brasil no exterior. Muito. A música, a cultura. Ela chega com a bandeira do Brasil. Beleza, agora você dá licença. E a Bebel do Gilberto pisa na bandeira. Você tá botando... Calma, são pessoas diferentes. Sim. Agora, você me dá licença de eu não achar o tipo de divulgação que ela dá no Lógico, Brasil legal? Eu lógico, não gosto. Eu acho que as mulheres lutam hoje por uma luta justíssima, que é a não objetificação da mulher, para que a mulher seja vista como uma grande entrevistadora, que eu estou diante de duas aqui na minha frente, como inteligente que é, como um ser capaz de promover uma mudança social. Eu posso falar, então? Eu não sou a favor de bundalização da mulher e de objetificação. A Anitta vende essa imagem no exterior. Não. Ela é inteligente, ela fala bem e mostra a bunda. Ela tem um Deixa eu te dar um exemplo por um minuto. Eu sou contra a objetificação. Um minutinho. Eu tenho uma filha de 26 anos, neurocirurgiã, pós-graduada, ela fala 5 idiomas. Ela é a favor do aborto e briga por isso. Então, fala 5 idiomas, calma, trabalha com o Paulo Niemeyer. Pô, mas então, por que o teu tem que estar certo? Eu acho que a imagem... Você é a favor, ela é contra, ela é contra. Tudo bem, eu não sou contra você ser contra. Eu não sou contra. Pode ter sua opinião. Por que eu sou contra? Eu vou te dizer por que eu sou contra. Eu sou opinião. contra por uma questão de dogma de fé, e a fé que eu professo não me permite ser a favor de qualquer tipo de vida ceifada. Sou. Então, assim, existe uma legislação. Foi daí que o senhor falou a respeito de empresário e tal. Acho que a legislação precisa ser revista em vários pontos. Agora, existe uma legislação para aborto no Brasil. A gente fica discutindo aqui o sexo dos anjos. O aborto no Brasil é permitido em caso de estupro, em caso de risco de vida para... Era isso que você estava falando, exato. Em caso de risco de vida para a mãe. Então, às vezes, será que ou a em caso de religião, anencefalia, como aquela menina de 11 anos que foi abusada, né? E, fica mais um pouco dentro da sua mas isso foi a juíza. Não, foi um pensamento... Foi uma postura pessoal. Foi uma postura mas pessoal. que atrasou todo o processo. Isso foi um absurdo. Sofria um risco. E às vezes, muitas vezes, eu acho que é complicado a religião se misturar com política ou com trabalho, com qualquer coisa. Porque às vezes a cabeça das pessoas, às vezes por causa da religião, elas acabam entrando num caminho e tentam atrasar alguma coisa. Se foi o caso dessa juíza, eu não posso dizer. Não, eu acho que foi muito individual, não é nem religião ali a juíza, não. Pensamentos diante até da justiça e da lei. Mas ali havia lei. Ali a lei é o limite de qualquer situação religiosa, de qualquer pensamento. E o que diz a lei brasileira? Eu acho que esses artistas têm o direito de expressar, porque tu vê os sertanejos todos, cara. Por exemplo, você gosta de sertanejo? Todo mundo tem direito de gosta de música sertaneja? Algumas. Você gosta de música sertaneja? Eu gosto de tudo. Eu não gosto de sertanejo. Agora não é por causa disso. Eu não gosto dessas novas. O cara gosta de sertanejo. Eu gosto de funk e gosto de eletrônica. Eu, um velho, gosto de eletrônica. Agora dançar eletrônica, eu não gosto de dançar. Na cabeça, eu não gosto de pagode. Mas vamos voltar aqui com o nosso convidado, Pena Firme. Essa questão só, o Alberto, para não ficar solto, essa questão do aborto é o seguinte, existe uma lei no Brasil, que é risco de vida para a mãe, violência sexual, isso está na lei. E existe um precedente jurídico que é para tal do caso de anencefalia, as crianças sem cérebro. Então, existe uma legislação já para aborto no Brasil. Por que eu não acredito no libera geral? Por que eu não defendo o libera geral? Por uma questão... Menino, deixa ele responder, presidente. Por que eu não acredito no libera geral? Porque eu acho um crime contra a vida. Eu acho um crime contra a vida. Principalmente se for no libera geral, que as pessoas vão sair por aí fazendo filho para poder abortar. Mas já existe o aborto ilegal que é feito... E tem que ser reprimido. Tem que ser reprimido. Mas existe. Você não acha que, pelo menos, coloca as mulheres em risco? Quantas mulheres morrem aí? Talvez. Isso é um debate muito longo, é um debate de muitas... Não, então é o seguinte, mas aí a lógica, Priscila, é a mesma de você legalizar o tráfico de drogas, porque o tráfico emprega muita gente. Sabe? As mulheres morrem porque fazem aborto clandestino. Não, elas não têm que fazer aborto clandestino, elas têm que se responsabilizar junto com os homens também, pelo filho que elas levam na barriga. E se ela não engravidou numa situação de estupro, ou se ela não está correndo risco de vida, e se o bebê não tem anencefalia, ela tem que ter a criança, porque senão ela estará infringindo a lei do país dela. Ela estará infringindo a lei do país dela e tirando uma vida sobre a qual ela não pode ter direito à autonomia. Porque o papo do bonitinho, da esquerda, do meu corpo, minhas regras, se aplica ao corpo da mulher. Você, se quiser
fazer preenchimento labial, fazer silicone, fazer procedimento estético, fazer cirurgia, é uma questão sua. O corpo da criança não é o corpo da mulher, é o corpo da criança. Você acha que ela tem que pensar antes de chegar naquele resultado? Olha só, não tem desculpa mais, gente. Desculpa, mas não tem desculpa mais. A gente é de uma época, Alberto, e eu já me incluo nisso, né? Que eu tô já... Não, porque eu tenho quase a sua idade. Eu tô 41 anos. Eu sou de uma época... Não se inclui, não. Tá muito longe. Eu tenho 30 anos mais que eu. Quando eu era nascido, eu já transferi. Mas eu tava vendo outro dia uma novela chamada Gata Comeu, que é da década de 80, de 1985. Como a sociedade era moralista naquela época. Então, a gente é de uma época que não havia muita difusão de método anticoncepcional e nem muita informação. As pessoas não falavam sobre isso em casa, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha... Hoje em dia não tem desculpa para gravidez na adolescência. Hoje tem informação. Tem informação, tem distribuição de camisinha. Você vai no posto de saúde e fala, eu quero fazer planejamento familiar. Tem distribuição de contraceptivo, tem distribuição de camisinha. Agora, as pessoas engravidam e eu não vou entrar aqui no mérito de por que engravidou. Sim. Então vai ter teu filho. Não vai matar uma vida. Porque não é isso que a minha fé faz com que eu passe pano, entendeu? Eu jamais vou passar pano em cima de assuntos ligados à fé. Por mais que a gente queira entrar na política e tal, princípios devem ser preservados. Né? E a questão da vida, ela é um princípio de fé para mim, antes de qualquer coisa. Porque a mulher faz o aborto ilegal, o problema é esse. O problema é você chegar na Uruguaiana, que nem eu cheguei outro dia, eu fui ao centro, eu fiquei chocado com o que virou a Uruguaiana. Tinha tempo que eu não ia na Uruguaiana. Pô, o cara oferecendo Citotec. Não, e gritando. Citotec! Cara, o cara oferecendo Citotec pra mulher botar. O problema tá nisso. Vai correr atrás da indústria paralela do Citotec, das clínicas de aborto. Para dizer não ao aborto também tem que existir um controle. Então não pode ser assim, eu vou dizer não, o outro vou dizer sim, e tá tudo liberado. Porque tá, de uma certa forma. Eles fazem escondidos, mas não tem fiscalização, não tem. Você vê aí, você acabou de relatar uma coisa que eu não sabia também, mas enfim. Horrível, cara, é profundamente chocante. Tem Citotec, tem Viagra também, Alberto, eles oferecem lá, viu? Tem Viagra também. Viagra, Citotec. Manda pra mim. Mas a gente quer saber aqui, Pena Firme, sobre a sua luta, que você fala sempre em entrevista, a sua luta contra o alcoolismo, que é uma bandeira também, né? Que você, como deputado estadual, se ganhar... Sim, é uma droga, só que é lista, nesse caso. E você lutou por quanto tempo? Como foi? Conta pra gente. Vamos lá. Essa é a grande luta da minha vida, Roberto. A minha luta maior de todas é o não beber hoje. Essa é a minha grande luta da vida. É eu passar 24 horas sem beber. E nessas 24 horas já são 4 anos, 8 meses e 29 dias sem beber. Eu conto cada 24 horas que se passam, né? Olhando apenas um dia após o outro. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou alcoólatra. E por que eu digo que sou? Porque o alcoolismo não tem cura. O alcoolismo é uma doença que fica paradinha lá, quietinha dentro de você. Basta você dar o primeiro gole que você volta ativo. Então eu vivo uma eterna vigilância contra o álcool, evitando pessoas, ambientes, lugares, frequentando as reuniões de alcoólicos anônimos e me submeti a um rigoroso programa de tratamento com direito à psiquiatria e remédio de R$600 a caixa, porque eu pude pagar por isso. E isso foi o que me motivou a entrar na política. Foi começar a rascunhar políticas públicas capazes de levar as pessoas à cura do alcoolismo, que é o que acomete as comunidades carentes. O Alberto falou agora há pouco que o povo pobre também consome droga, consome muito álcool, Alberto. Pega aquela cachaçinha bujudinha, que é barata, né? Muito, é porque é mais barato. E é o que a gente vê nas comunidades, é a figura o boteco, a droga, é a birosca. Eu vou te contar, porque eu conheço, como eles convivi com alguns, o movimento, eles fazem o organograma deles, tem o dono, o frente, o gerente e os vapores que levam. E tudo é pago no papel. No caso, o pó. E diz que o vapor, o dinheiro deles é todo cheirado. Sabe o mercado todo da... Conheço quando tive com eles uma vez. Aí eu fiz eu fiz o desenho. Eles falaram, pô, presidente, daqui a pouco o senhor vai ser dono de morro. Sabia tudo. Eu fiz o organograma, era o gerente, e eles vão pagando em pó. Por exemplo, esse aqui, eles pagam em papel. Mas eu comecei, na verdade... Como você viu essa doença na sua vida? Porque é uma doença, né? Eu demorei a ver, porque o alcoólatra, ele não percebe que ele é alcoólatra. Ele é uma doença silenciosa, não diagnosticada, que muita gente acha, inclusive, que é frescura, que não existe, embora ela seja reconhecida pela OMS como doença.
eu sempre gostei de beber, né? Desde novo e tal, nas festinhas, era o cara que dava o BO, era um engraçadinho e tal, bebia pra ser o machão, bebia pra ser o cara que chegava na mulherada. Pra aparecer. Mas aí eu fui levando isso, eu nunca tive controle sobre o álcool nos eventos sociais, né? Mas não era um problema crônico. A partir de 2013 se tornou crônico. Em 2013 eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu pesava 176 quilos. Nossa. Eu não cabia nessa cadeira aqui. E aí eu fiz uma cirurgia bariátrica e o cara, quando faz essa cirurgia, ele perde um pedaço do estômago responsável pela absorção do álcool. Então ele bate direto na corrente sanguínea. E o cara fica bêbado com menos doses e com menos álcool rapidamente, né? E isso ativa mais compulsão de bebida. Exatamente. Isso eu ativa o mecanismo de recompensa do cérebro. Eu fiz bariátrica também. Que bom que você consegue controlar, então, a questão do álcool, né? Porque eu bebi mais depois da bariátrica. Pois é. Mas eu não tenho eu comecei. Chega uma hora que eu chapo. Pois é. Eu já vi. O que aconteceu comigo? Eu comecei a chapar todo dia. Era situação esporádica, mas aí você vai bebendo cada vez mais, e eu deixei de ser o alcoólatra moderado, aquele que só bebe, tipo, eu só bebo no fim de semana, mas quando bebe no fim de semana chapa, né? E comecei a ser o cara que bebia diariamente. E evoluiu para um quadro crônico, que poucas pessoas evoluem, é verdade, mas evoluem também. Eu fui bebi produto de limpeza, bebi perfume, bebi álcool em gel, bebi Veja. Porque não tinha o álcool ali na hora? Porque não tinha. Eu comprava uma determinada quantidade de cerveja e tal, e vinho e outras bebidas e terminava em casa, e a minha mulher estava lá, você não vai comprar mais bebida, eu tinha surto, me trancava no banheiro e bebia o que tinha pela frente. Bebia o álcool da limpeza, bebia a essência, o aromatizador daquelas varetinhas, né, que tem no banheiro, bebia aquilo, nem sabia se tinha álcool ou não, às vezes nem tinha álcool. O que achava que tinha desinfetante, tive vários apagamentos alcoólicos, acidente de trânsito, caí na rua, passei por todos os problemas que o sujeito, sob efeito da bebida, pode passar, né? A minha mulher sempre foi me buscar muito em bar, foi me buscar muito em ambientes que eu não sabia como eu havia chegado, onde estava meu carro, às vezes sujo, ralado, machucado, dormindo na rua, meu Deus. Com a cabeça rasgada. É um pesadelo a vida de um alcoólatra. A coisa sempre foram cerca de aproximadamente 4 anos e meio a 5 anos nesse estado, né, bebendo todo santo dia. Eu bebia no intervalo de uma entrada ao vivo para outra. Eu fazia entrada ao vivo de manhã e começava a beber 6 horas da manhã no intervalo de uma entrada ao vivo e outra. Você só se sentia bem bebendo? Só me sentia bem bebendo e a minha vida girava em torno da bebida. Porque o alcoólatra, se você convida, por exemplo, Priscila, vamos ali... Priscila, vamos na igreja. Né? Você acabou de falar que é evangélica. Na igreja, Priscila, vamos lá na minha igreja, conhecer a minha igreja. Não, eu vou levar a Priscila na igreja, enquanto ela estiver conversando com o pastor, eu vou no bar em frente, dou uma calibrada, não sei o quê. O cara passa a pensar bebida. Né? A vida do indivíduo passa a girar em torno da bebida. É o alcoolismo grave, crônico. Não é o caso de todas as pessoas. A maioria das pessoas fica só nisso mesmo, o alcoolismo social. Eu só bebo no fim de semana, mas o cara chapa no fim de semana e ele não consegue levantar. Então ele não tem domínio diante do álcool, mesmo que de maneira esporádica. É uma forma de alcoolismo também. Né? O alcoolismo crônico grave foi o que aconteceu comigo. E aí, sempre queria sair dessa situação, comecei a ler sobre alcoolismo, né, nos momentos que eu estava sóbrio, né, a pesquisar sobre o tema e descobri que eu sou uma pessoa doente. Né, que não pode nem chegar a partir de você mesmo, ninguém chegou para você. Não, e a minha mulher sempre com muita oração, né, uma pessoa que pensa numa pessoa que é 200 vezes mais espiritualizada que eu, é a minha mulher, né, e orando, e o meu filho chorando em casa, e assim, eu comecei a ver tudo aquilo que eu mais prezo, que é a minha família, a minha mulher, meu filho, tudo que eu construí na vida são eles, né, e ir pro espaço, porque a minha mulher falou, eu já não durmo mais com você, e mudou de quarto, foi pro quarto do meu filho. E isso para mim é o que eu te falo dos princípios, Alberto. Eu não perco jamais os meus princípios. Isso para mim é hediondo. Isso para mim não entra na minha cabeça. Um casal em que as pessoas não podem estar juntas dormindo ali lado a lado, nem que seja para não fazer nada em termos de relacionamento íntimo, mas isso é emblemático, é a dissolução da célula familiar, da relação homem e mulher, da relação de complementariedade que existe na Bíblia. E isso começou a me incomodar. E teve uma vez que eu tomei um dos meus inúmeros porres, ela estava trabalhando de plantão na rádio, eu estava sozinho em casa com meu filho, caí em casa, meu filho ligou para minha mãe médica, sozinho, meu filho pequeno. Quantos anos seu filho? Meu filho devia ter uns 8, meu filho devia ter uns 7 ou 8 anos por aí.
E eu tava jogando com ele videogame, bebendo, vinho, né? Umas 4 garrafas de vinho, tinha promoção no supermercado, comprei uma atrás da outra, botei a garrafa embaixo da cama dele, fiquei jogando videogame com ele, bebendo, daqui a pouco, sei lá o que aconteceu, bumba, caí. E a minha mulher no trabalho, eu sozinho com ele, e ele ficou desesperado, achou que o pai tinha morrido. Nossa. E ligou pra minha mãe, né? E a minha mãe é médica, né? E aí o caso meio que deu uma vazada. As pessoas sabiam que o Daniel bebia muito, mas se assustaram, ninguém né? tá dentro da casa do alcoólatra pra saber, né? E aí o caso vazou, minha mãe, não, pera lá e tal. E a partir desse dia, o meu filho filmou eu deitado no chão, caído, né? E depois ele me mandou aquilo e ele filmou na primeira pessoa, olha aqui, pai, e tal, você tá morto e tal. Eu tenho esse vídeo até hoje. E ele é esperto, né? Ele filmou e tal, e me mandou aquilo, e eu no dia seguinte eu falei, não dá mais. Aí decidi pedir ajuda. Aí veio a parte mais dura. Aí você vai para a sala de Alcoólicos Anônimos, você ouve testemunhos de pessoas, partilhas que passam mesmo que você. Aí a minha mãe entrou no circuito, minha mãe é médica, me indicou um bom psiquiatra, fiz um bom programa de tratamento, comecei a tomar naltrexona, né, o Rever, que é um remédio que é R$600 a caixa. Eu tomava 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à tarde. Ele durava uma semana, R$600 por semana, mais um psiquiatra que atendia fora do plano, mais Alcoólicos Anônimos e comecei a fazer um esquema de vigilância lá em casa. Eu dei todo o meu dinheiro para minha mulher, todo o meu cartão para minha mulher, cartão de crédito, carteira, chave de casa. Eu pedia para ela me buscar no trabalho. Meu Deus, existe um controle, né? Eu pedia para ela, eu falei, pelo amor de Deus, me controla. Se eu sei que você não está mais dormindo na mesma cama que eu, talvez você não queira nem continuar comigo, mas eu estou tentando, eu vou tentar. Por favor, me busca no trabalho, me leva no trabalho. Eu estou precisando ir na farmácia comprar um sabonete, um desodorante, que eu lembro uma vez, tinha acabado o desodorante, né? Eu tinha saído do banho, tinha acabado o desodorante. Eu falei, não tem desodorante. Ela, vamos ali na farmácia comprar. Fui na farmácia comigo comprar desodorante. Você sabe, coisas simples, né? E aos poucos eu fui retomando a minha vida, evitando o primeiro gole. E sempre dizendo, eu não vou beber hoje. Eu não vou beber hoje, eu não vou beber hoje. E ia à reunião dos Alcoólicos Anônimos todo dia. As reuniões começaram a ficar menos frequentes. Eu ainda vou às reuniões, hoje 2 vezes por semana, em função da pré-campanha eleitoral um pouco menos. A naltrexona, que eram 4 por dia, foram reduzindo para 3, para 2, para 1, meia e nenhuma. E o psiquiatra eu continuo indo a cada 6 meses. Então, assim... então, o seu estalo foi a oração da sua esposa. Foi a oração e foi ver o desespero do meu filho e foi ver o meu casamento indo para o espaço. Verdadeiro sentido de família, né? Agora, por que eu consegui isso? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a alcançar a sobriedade em relação ao álcool, a minha vida virou do avesso. Porque eu passei a ficar incomodado com a situação de conformismo social que foi criada em torno desse tema. Por que eu consegui parar de beber, Alberto? Porque eu tenho, primeiro, uma família muito solidamente estabelecida na fé. Uma esposa e um filho. Uma mãe médica com condições de me proporcionar um bom psiquiatra e um remédio de R$600 a caixa. O cara que é pobre, que mora na periferia, ele não tem condição. Ele não tem. Não tem essa estrutura familiar, não tem. Então, assim, isso é uma das nossas lutas. Nós vamos batalhar muito por isso. Pela criação do Programa Estadual de Combate ao Alcoolismo. Como é feito nas principais cidades do mundo. Na Alemanha, lá em Berlim, lá em Paris, lá na Califórnia, um percentual do imposto pago pelas cervejarias e destilarias vai para um fundo de tratamento do alcoolismo. É isso que nós queremos trazer aqui para o Rio de Janeiro. Essa é uma das nossas propostas. É pegar 1% a 5% do ICMS pago pelo Grupo Petrópolis, pelas bebidas lá de Teresópolis, lá que faz a cerveja local. São várias as cervejarias e destilarias instaladas aqui. Pega de 1% a 5% do ICMS, reverte isso para um fundo e com esse fundo vamos oferecer psiquiatria, remédio, tratamento digno a quem quer parar de beber e um ciclo de palestras itinerantes por colégios, associações de moradores, centros comunitários para evitar comunidades carentes, associações, centros comunitários para evitar que crianças cresçam achando que sextou, vem verão, não, porque os pais vêm que é legal, porque não é legal. Precisa ser criado um entendimento de que o álcool é uma droga e de que o álcool mata. Ele quase levou a minha vida, mas ficou só no quase. E como ficou só no quase, a gente se levantou para lutar contra ele. Mas a droga, o álcool, né? Ele leva outras drogas também, que são drogas ilícitas. Você chegou a experimentar? Quase. O alcoolismo é a doença dos aindas. Eu ainda não tinha perdido a minha família e eu ainda não tinha cheirado ou me envolvido com qualquer outra droga. Mas era o meu ainda. Era o que estava próximo de acontecer. Seria o próximo passo na escada
rumo ao inferno, né? Seria entrar em outras drogas. Mas não chegou nem a experimentar. Não cheguei nem a experimentar. O que eu acho é que na minha vida aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre na minha vida. Mas não foi um milagre que veio por meio de um raio, né? Que Deus mandou um raio e falou, não bebe mais. Foi um milagre que a minha condição social ajudou o Papai do Céu a fazer. Esse milagre é que a gente quer replicar na vida das pessoas, criando condições sociais, porque, na verdade, quando fala-se em medicina, quem criou os médicos, quem deu sabedoria ao homem para avançar na medicina foi Deus. Então, Deus age por meio de pessoas, por meio de ambientes. De situações. E por isso mesmo vem a nossa ideia, a nossa iniciativa de brigar muito por um programa estadual de tratamento do alcoolismo para que outras famílias não passem pelo que a minha família passou. E as drogas? A sua luta também vai ser um pouco direcionada para... Porque, como eu falei, a gente teve aqui um convidado, né, presidente, o PC Caju, que ele falou que ele perdeu apartamentos, ele perdeu tanta coisa pro álcool, para as drogas, e uma coisa leva a outra, né? É importante a gente fazer isso, principalmente em relação às crianças. O garoto que hoje é adolescente e que adquire o hábito de beber, ele vai destruir a vida dele no presente, a vida da família dele também. Você vê crianças bebendo com 11, 12 anos nas comunidades carentes. O acesso é fácil. Estudar, não vai, vai trabalhar, não vai. É porque o álcool é uma droga lícita, então ele é mais acessível, ele tá ali. Mas em 2020, numa transmissão do SBT, quando você falou estavam falando, você também, sobre o Maradona, você se emocionou. Por quê? Porque ele morreu. Porque o Maradona morreu. E assim, é muito triste a gente ver, eu acabei me emocionando ali, e não era nem minha finalidade, nunca fiz as coisas para chamar atenção, nada disso, mas acabei me emocionando, porque o Maradona perdeu a luta. Perdeu. O Maradona lutou, Alberto, a mesma luta que eu lutei. Você se viu ali? Eu me vi no Maradona. O Maradona foi um cara que tentou várias vezes parar com as drogas e com o álcool. Parece que durante um tempo ficou legal. Aí voltou a se drogar, foi para Cuba, para a clínica de desintoxicação que tinha lá e tal. Sócrates também, né? Oi? Sócrates perdeu também. O Sócrates também perdeu. Então, quando o Maradona morreu, eu fiz uma postagem na rede social. Se recuperou. O Casagrande se recuperou. Ele teve recaídas, ele mesmo diz que tem recaídas, mas ele se recuperou, né? Então, assim, o Maradona, ele seria o Daniel. Eu me identifiquei naquilo. Eu fiz uma postagem na rede social dizendo que vai com Deus Maradona, perdeu a mesma luta que eu poderia ter perdido, porque eu venho ganhando, eu nunca digo que ganhei a luta, né? Eu ganho a cada 24 horas sem beber. Eu venho ganhando esta luta e ele acabou perdendo. Então, assim, o que aconteceu com ele poderia ter acontecido comigo. E aí eu fiz essa postagem na rede social e o apresentador falou isso no ar, na hora que eu estava no ar. Inclusive, Daniel, eu tinha dado uma notícia que não tinha nada a ver com isso, uma outra notícia, né? Ele falou, inclusive, o Maradona morreu, eu me emocionei muito com a sua postagem, tá? Em tom informal. E aí ele abriu para mim, para eu falar. E eu contei publicamente, como eu estou contando aqui, porque eu acho que não é vergonha. Não, claro que não. Ser doente não é vergonha. Vergonha é não brigar por aquilo que você acredita. Vergonha é não brigar contra a doença e não ter a consciência disso. Todo mundo tá te falando, olha, cara, você é alcoólatra. Olha o que está acontecendo com a sua filha, com a sua família. Olha a tua mulher chorando. Olha o teu filho com vergonha de você. Então, a vergonha não é o que eu passei. Se eu precisar contar 1 milhão de vezes tudo que eu fiz sobre o efeito da bebida, eu vou contar sem a menor vergonha. E eu acho, inclusive, né, isso é um ponto meu de divergência com a doutrina lá de alcoólicos anônimos. Né? Mas, assim, eu tenho profundo respeito por eles e frequento até hoje. Eu acho que é um desserviço ao nosso povo quando uma pessoa pública sofre com as drogas, consegue encontrar o caminho da recuperação e não revela isso. Pois é. Eu frequento uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos e eu conheço muitas pessoas famosas que também frequentam essa irmandade, porque é uma questão de sigilo, a gente não pode dizer e não vai dizer. Eu acho um desserviço, porque o que mais me gratifica é ouvir isso. Né? Olha, eu vi você na televisão falar que você é alcoólatra e se você consegue, o meu filho também consegue. Exatamente. Fala com o meu filho, liga para o meu filho. Então o sujeito, quando é público, ele tem uma série de atribuições e responsabilidade. Foi o que eu falei da questão da Anitta, né? A gente até mudou de assunto, mas então o sujeito, quando é público... Mas aí você está fazendo uma comparação de álcool, de vício com tatuagem. Não, eu tô falando assim, o cara, não tem nada o que ele fala ressoa. Para o bem ou para o mal, o que ele fala ressoa. Então eu acho que quem não torna pública
essa luta, Eu acho que a luta essa é doença, sendo uma pessoa pública, né? Não está usando de algo que Deus lhe deu, que é o poder de ser uma pessoa pública. Né? Sim, eu acho que é importantíssimo falar sobre isso. Tem muita gente que precisa de ajuda e acha que não vai conseguir. É muito simples descobrir ouvindo se você jovem ainda, né? Sim. É muito simples descobrir se você é alcoólatra. Muito simples. Muito simples. Muito Como? simples. O que caracteriza o alcoolismo é a total incapacidade do indivíduo de controle do álcool diante do primeiro gole. Não importa se o cara só bebe em festa. Tipo, ó, hoje eu vou num casamento, né? Não me enche o saco que eu vou beber. Era o que eu dizia pra minha mulher. Ah, eu só bebo em casamento, festa, eu só bebo quando o meu time joga. Não importa. Deu o primeiro gole e não consegue dar o último, isto é alcoolismo. Não tem o controle. Não, é a incapacidade depois do primeiro gole. Por quê? Porque os neurotransmissores, os neuroreceptores, né, das células entendem que aquela substância tem que continuar chegando para que o sujeito fique feliz e que o sujeito continue vivo. Né? A incapacidade do indivíduo de lidar com o álcool e de ter o controle da própria vida diante do primeiro gole é o que caracteriza o alcoolismo. Não é a bebida quanto mais, não é a bebida diária, não é beber todo dia. Você conseguindo começar e parar... Se o sujeito consegue, ó, eu vejo lá, outro dia aconteceu uma coisa comigo, né, que a televisão lá de casa deu ruim no sinal da TV a cabo, eles roubaram os cabos da rua, né, roubaram o cabeamento todo. Caramba. Aí na hora do jogo do Fluminense, na hora do jogo do Fluminense, aí o que eu fiz? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, filho, e aí, como é que nós vamos ver o jogo? Ele, pai, vamos no bar. O mesmo bar onde eu ia sempre. Meu né, Deus. Aí, vamos lá. Já não ia mais, agora não. Vambora. Prova de fogo. Cheguei lá. Eu cheguei lá, assisti meu jogo, tomei duas Coca-Cola Zero e fui embora para casa. Me senti um pouco inadequado naquele ambiente, mas depois vi o jogo, me distraí e fui embora. Ali havia pessoas que estavam tomando ali 1, 2 cervejas, pagaram a conta e foram embora. Essas pessoas não têm alcoolismo, elas não são doentes. A doença é ingrata, por quê? Porque você senta para beber, vamos supor, vamos sentar para beber aqui, nós aqui e tal. Você bebe, ó, tô legal, vamos embora. Você bebe umas 3 ou 4, tô alegrinha, vamos embora. Você bebe, então, tô embora, bora, galera, terminou, a garrafa acabou, a gente bebe outro dia. Se sentar para beber aqui com vocês, acabou a garrafa aqui, eu desço ali para aquele bar, e chama eu todo bebo mundo. Bar, vamos continuar exatamente, lá em casa. enfio uma mangueira de borracha dentro do tanque do carro e bebo o que tem Meu lá dentro. Deus. Eu fiz isso. É. Eu fiz isso. Então, assim, Sem é a limite. incapacidade de controle, seja de maneira esporádica ou de maneira quanto mais diária, né? Isso é importantíssimo ser falado. Não A é aquele juventude cara da precisa cerveja, saber. cheguei do trabalho, tomo uma e vou pra casa. Não, esse cara tá de boa. O meu pai bebe bebe todo dia. Meu pai, ele mora na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Meu pai todo dia toma lá a taça de vinho, que diz que é bom pra saúde e tal, não sei o que. No jantar, acabou. Ele consegue fazer isso. Eu não consigo. Se eu tomar uma taça de vinho, eu vou tomar 3, 4 garrafas, vou parar dia seguinte, sei lá onde, na rua, caído, sujo, como eu parava anteriormente. Eu tenho controle, graças a Deus. Eu tomo meia garrafa, meu limite. Mas eu quero falar, a gente sempre fala aqui, né, presidente? Da última vez, nosso convidado PC Caju também rendeu uns comentários muito hilários, inclusive, do Alberto Amete, porque acaba saindo um pouco dessa coisa mais séria, porque ele começa a fazer brincadeiras, enfim. Mas, essa figura. Mas o assunto é sério. Qual? Né? A polêmica que teve, que inclusive tem sempre, a cada hora, a cada dia que passa, tem mais um assunto sobre racismo. Né? O Piquet, eu falei da outra vez e vou falar de novo, se referiu ao Hamilton como neguinho, né, numa entrevista. E logo depois, o Grande Prêmio encontrou mais falas dele, onde ele dizia que o outro atleta ganhou porque o neguinho devia estar dando mais o zero. Bravo. Então, o que você acha sobre isso, sobre o racismo? Isso é muito importante ser falado, porque as pessoas precisam conhecer não só o jornalista, mas o ser humano, né? Que isso realmente é uma coisa que a gente vê o tempo todo, já está enraizado na sociedade. A gente tem pessoas que... No caso dos filhos em Portugal, na praia de Sim, Portugal, da Giovana Elba, que o Bruno Galhaço. E não é uma modinha, não é corriqueiro, não é porque no Brasil a gente tem mania de falar. Não é só isso, né? A gente vê que tem uma ofensa por trás. Tem, eu não vou defender nunca esse tipo de postura. Eu acho que certas piadas que a gente cresceu fazendo e que eu também já fiz, né, hoje em dia não são mais aceitáveis, e certas transformações sociais que não mexem nos nossos valores e nos nossos princípios, a gente tem que aceitar. Então, eu não acho aceitável mais
brincar desta maneira, principalmente se referindo a uma pessoa que você não conhece. Uma coisa é você ter lá um cara que é muito meu amigo lá, que é o Chico Negão, que é o cara que faz limpeza lá no prédio. O nome do cara é Chico Negão. Fala, Chico Negão. Então, é uma relação minha com o cara, não é uma questão de eu me referir a uma pessoa de outro país que eu não conheço como o Neguinho, porque aí você atinge determinado grupo, né? Na verdade, você separa aquela pessoa pelo tom da pele dela, e esse não é o caso, né? A gente tem que se tratar como iguais. Exatamente. Eu tenho verdadeira abominação à questão da discriminação racial, acho isso algo imundo, e acho que a gente tem que se policiar muito enquanto sociedade para que essas coisas não aconteçam, né? Então, o que eu acho que que vai um pouco para a seara do mimimi não é a questão do racismo. O que eu acho que é o mimimi, eu acho que aí o Alberto vai até concordar comigo aí, Alberto, não é na questão do negro, é a questão desse monte dessa sopa de letrinha L, G, B, T, Q, não sei das quantas. Isso é que eu acho que cabe uma certa discussão e tal, de como o cara quer ser chamado, como o indivíduo se vê, como ele se acha por dentro e tal, porque aí volta a falar. Que é o gênero. Esbarra numa questão de fé. Esbarra numa questão de fé e doutrina. Mas racismo, de nenhuma forma, pode passar. Porque chamou outro de neguinho, não pode chamar, não tem que chamar de neguinho, de branquinho, de nada. A gente chegou a falar sobre isso, lembra? O PC, na nossa época, né, que o PC também foi colunista do jornal. Ele disse que quando estava no auge das drogas, ele falou aqui que eu dei espaço para ele lá no jornal, ele fazia uma coluna lá, eu abri o jornal para ele e eu aturei muito ele nas drogas e na bebida também, ele ia de tudo. Então, só que naquela época que a gente jogava até junto, que nós começamos junto em 62, ele jogava no Flamengo, no Edson, no Salão, mas naquela época a gente assim, tinha aquela coisa de crioulo pra cá, negão pra lá. Eram épocas diferentes. Ele era crioulo, eu era gringo, porque era filho de Ciro, era turco, porque era filho de pobre, entendeu? Então, ele tinha um apelido urubu feio. Naquela época era muita brincadeira, hoje em dia. Só que, isso daí eu já acho que agora, a forma que o cara vai falar pra sacanear o cara, quer dizer, porra, entendeu? Vira racismo. Eu acho uma coisa que não precisa disso. O cara nem conhece, cara. Eu tenho uma porrada de amigo meu, que é o negão, chega aí. O cara é meu amigo teu. Eu gosto de branca, azeda e magra, sem bunda. Vou fazer o quê? Como é que é? Branca, ele azeda, tem um biotipo. Não, pera, volta. Essa é a melhor parte. Essa é a parte verdade. Tem que sair no jornal. Tu não gosta de bunda? Não. De bunda de mulher? Dá muito vai trabalho. ser mentiroso. Sério mesmo? Dá muito trabalho. Já conheci a namorada dele. É mesmo? Sim, mas ela era popozuda, como eu não posso nem falar que até de artista que peguei popozuda, não sentia nada. Agora, às vezes aquela retinha, sabe, de repente, também é mais fácil, né? Nossa, isso aí você tá dizendo. Né? Eu tô 18 Ele é uma anos. figura. Eu tô 18 anos com a Elisângela, amigo. Eu só faço 18 anos. 18 anos com a Elisângela, só faço Eu comunicação. Ele é jornalista, né? Ela é da Rádio 93 FM. Mas vocês se conheceram trabalhando juntos? Trabalhando em redação. Aliás, é o que eu Que levo máximo, do jornalismo. né? O que eu levo do jornalismo pra minha vida é isso. É a resenha, né? É o fato de eu ter conhecido a minha esposa no ambiente de redação, na Rádio Tupi. Ela era repórter da Rádio Tupi, eu também, né? Lá nos idos de 2002. Conhecer figuras como o Alberto, poder trabalhar aqui no Jornal Povo, onde eu estive, e conhecer grandes nomes que passaram por aqui, grandes nomes que passaram pela minha carreira, é o que eu levo, né? E também grandes problemas da nossa sociedade, possibilidade de solução experiência para eles, né? É o que eu levo de experiência de vida. Eu conheci minha esposa na Rádio Tupi, né? A Elisângela, e nós éramos brigados, né? Na época, porque ela era minha rendição, ela me detestava, eu detestava ela. Meu Deus! Foi uma história terrível, porque eu chegava de manhã, eu sempre fui o corno, né? O que acorda cedo. O cara que eu chegava às 5 da manhã e ela era a minha rendição. Acho que não existe. Não existe corno. Não existe. Ah, a partir do existe. momento que o cara tá tomando um chifre, É corno. É igual consórcio, um dia contemplado. Não sei. Ai, meu não Deus. sei. Eu acho que. Chifre é igual consórcio. Eu não sei se eu levei. Eu nem quero saber. Eu também Se não. souber, me liga. Eu também não. Me ligar, e tua mulher, eu desligo o telefone. Como é que é? Se me Ele ligar, não Pode rolar um chifre à vontade? Pra quê? Hã? Vou querer saber pra quê. Porque ele já traiu muito, ele mesmo diz. Mas Eu traí minha mulher a vida toda, desde que eu Teve conheci até minha mulher com filho. 18 anos. Teve até E filho. larguei minha mulher porque fiz uma filha fora do casamento. Fiquei 26 anos com ela. Aí.
Sempre traí. Eu sempre digo, a maior 99% dos homens traem. Que eu conheço, né? Você é uma exceção, parabéns. Você muito obrigado. Eu fiquei preocupada agora. Falei, ele é exceção, peraí. Muito obrigado. Que é amigo dele há anos. Eu conheci muito jovem, né? Eu me casei muito jovem. Ela era minha rendição. Eu chegava às 5h30 da manhã, 6 horas, e para ir embora da redação, ela tinha que me render. Cada repórter tinha a sua rendição. Aí eu não sei porquê, na época me botaram ela de rendição fixa. Só que ela até hoje ela atrasa. Se você marcar com ela um negócio 3 horas da tarde, ela vai chegar às 5. Mulher, né? Mas assim, atrasa, e também porque Elisângela morava em Gramacho, vinha de Caxias, o carro dela era uma porcaria, quebrava. Mas o mundo hoje... E a gente se detestava, cara. Vivia brigando. Daniel, dizia um implicava com o outro. O mundo está muito diferente hoje pro que era. Eu me encantei, até liguei para ele, mas perdi o telefone do Ricardo Amaral. Eu perdi uma noite vendo uma entrevista do Ricardo Amaral de 3 horas e 50 minutos com o Sérgio Malandro. E ele falou do glamour do Rio de Janeiro. De trazer a cabeça dele, que a gente também tem que trazer, de sempre pensar nisso, e todo podcast eu vou falar nisso, de trazer e voltar a fazer o Rio ser a cidade de entretenimento. Uma cidade, você como futuro deputado, você tem que trazer o turismo para o Brasil. 70% da receita da Espanha é o turismo. Alguns países aí, você vê Orlando é turismo. Então, o Brasil, com a beleza que tem, e o turismo cada dia acaba. Você vê os grandes boates, grandes shows que tinha, acabaram. Tudo pro saco. Mas acaba por causa da criminalidade também. A gente tinha a Orquestra Rio Night and Day, Banda Copa 7, tinha Chico Recarei, tinha o Carlos Machado na época do teatro de revista. Quer dizer, o Rio de Janeiro era vitrine cultural. Hipopótamos, Gato Pardo, né? A Help. Quer dizer, essas são as mais recentes. E fora a época do teatro de revista. Mas aí, o que acontece? Isso reflete um processo de esvaziamento econômico do Rio de Janeiro. Né? Não é só a questão de violência. Claro. Eu agora mesmo, eu estou vendo, meu filho é dono do Faro. O Faro, para mim, hoje, ele investiu ali, é um dos lugares mais lindos hoje do Rio de Janeiro. Eduardo Paes quer fechar, né? Querem fechar aquilo. Não é ele quem quer fechar, o Ministério Público. Eu liguei para ele, eu acho que você deve fechar. Acaba logo, bota um cemitério ali, vamos acabar com o Rio de Janeiro. Igual os bicheiros querem fazer carnaval fora de época, que eu acho um erro, tu viu? Carnaval fora de época é horrível. Eduardo Paes já falou que não vai ter. Eu não falei para ele, liguei para ele. Falei, olha, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O carnaval é abril o último agora, né? Não tem como. Queriam fazer um eles queriam fazer um mini desfile de julho. Aí é o seguinte, eu posso dizer que eu sou parcialmente a favor. Sabe por quê? Não do desfile, veja bem, não do desfile. O que eu defendo, só que isso não é assunto também de um deputado estadual, né? Isso é assunto da municipalidade, né? Eu acho que o deputado pode propor isso. O que eu acho que seria bacana acontecer em julho no Brasil? Você pegar as escolas, né? Botar todo mundo de camisa mesmo na Sapucaí, que não gera muita despesa, o poder público ajuda nas leis de incentivo à cultura e elas fazem um desfile cantando seus sambas históricos, passam na avenida com as suas torcidas, até para você ter algo a oferecer para os turistas das férias de julho. Acho muito tempo de inatividade, que na verdade não é inatividade, né? Eles ficam ativos em barracão e nas quadras, mas acho muito tempo o processo entre um desfile e outro. E elas são agremiações culturais de maior importância. Acho que elas poderiam se apresentar mais vezes, mas nesse molde, sem carro alegórico, sem fantasia, sem nada. É difícil. Não, eles fazem, Alberto. Alberto, para fazer shows, se tu quiser contratar uma escola de samba... Eles fazem apresentações. Você consegue admitir Natal dia 25 de agosto? Não, mas não é carnaval. É cultural, né? É uma cultura nossa. Não vai dar certo. Eu frequento... Ela sabe que eu frequento desde carnaval, desde 80. Fui enredo da Rocinha em 2002. O carnaval esse ano não teve glamour, por ter sido fora de época. Você tem que discutir mais a revitalização do centro do Rio. Você tem um terreirão de samba, onde você pode... Está parado. Você pode fazer show lá. Sexta, sábado, domingo, depois de 8 horas da noite, o Rio está parado. Você tem o próprio sambódromo, você pode chegar e criar shows. E para o samba, as escolas de samba estão todas lotadas.
Você vê elas começam a lotar a partir das escolhas de samba enredo, que são a partir de... No final do ano, né? Não, elas rolam. Hoje o Rio de Janeiro não é o destino mais procurado pelos turistas, porque é tudo caro e tu corre risco de tomar um tiro. É verdade, a criminalidade está... Né? Hoje ele não é mais procurado pelos empresários porque o CMS dele é altíssimo. Né? E hoje o trabalhador que quer trabalhar, que quer produzir, que quer empreender, não encontra no Rio de Janeiro condições para isso, porque é uma burocracia fora do comum. O cara ser empresário no Rio de Janeiro, especificamente, é ser herói. É ser um herói sem capa, né? Porque obrigado, 54 anos estou fazendo isso de empresário. Não, sim, é verdade. Eu admiro o empresário que é correto, que é honesto, que é pagador de imposto, que honra suas dívidas, que faz a coisa como tem que ser. O cara é um herói. No Rio de Janeiro, então, a burocracia ainda é maior. O ICMS é altíssimo. Mas você tem problemas que você não tem. Também, na verdade, tem ajudado muito. Acabar com a burocratização. Não, ele tem. Você quer ver uma coisa? O Bolsonaro criou o Pix. Justiça seja feita. Ele não sabia nem o que era o Pix. Ele falou, o Paulo Guedes me falou essa semana que vai criar um negócio que o banco não vai mais tarifar chamado Pix. Eu não sei nem o que é, mas só a favor. Tem entrevista dele aí no YouTube dizendo isso. Né? Não, eu vou dizer, os bancos são os maiores cafetões desse país. E por que Vossa Excelência acha que os bancos todos assinaram lá a carta lá de apoio à democracia, ao Lula? Mas você não leu o jornal. O que nós botamos na capa? Mandei apoiando ele. A gente apoia o que tem. Então a gente deu várias voltas e caiu no mesmo lugar. A sociedade está fragmentada. O equilíbrio não existe. E aí, nessa fragmentação, a gente tem duas escolhas claras, duas propostas claras, né, para o país. São bem claras as propostas. O sujeito que disser que é tudo farinha do mesmo saco, ele está mal informado. De um lado, você tem governo para banqueiro ganhar dinheiro, governo que injeta dinheiro na chamada grande mídia e que tem jornalistazinho, amigo, levando os tubos, principalmente na EBC. Vai abrir a caixa preta da EBC. Muita gente saiu da EBC. Vai ver os salários da EBC na época dos governos do Lula e da Dilma. E aí você tem um governo que é amiguinho de banco, que bancos lucram trilhões, né? É amiguinho de grande conglomerado de comunicação. E aí você vem para a agenda social, um governo que, volta a falar, defende temas que são ligados à agenda progressista, à agenda globalista, à agenda da ONU. Reforma trabalhista, nota mil. Mas o Lula já quer tirar... Um governo que quer tirar a reforma trabalhista, que quer tirar o teto de gastos, que quer tirar a reforma previdenciária, quer transformar o Brasil um governo que quer fazer a tal da regulamentação nos meios de comunicação, o marco lá da internet. Ou seja, vai estabelecer censura, cara. Daqui a pouco vai ter um aqui dentro do jornal O Povo dizendo que tu tem que publicar ou não. E do outro lado, você tem um governo que tem uma proposta, pelo menos a proposta. Até agora ele não conseguiu fazer isso por circunstâncias alheias à vontade do próprio governo. E do outro lado você tem um governo que tem uma agenda de privatização, tem uma agenda de enxugar a máquina pública e de desburocratizar o Estado, fora essa questão toda dos costumes e tal, da direita, que eu não vou nem entrar, enfim, a gente até já debateu isso. Então tem duas propostas muito claras. Não tem meio termo, Roberto. Não tem meio termo. Eu volto a falar, eu li o programa de governo do PT, as diretrizes do programa de governo, um documento de mais de 200 páginas. Se aquilo ali for feito, a gente vira Venezuela em 6 meses. O Brasil acaba se você acabar com o teto de gastos, porque o recado que você vai estar dando para o investidor estrangeiro é o seguinte, olha, bote seu dinheiro aqui, porque esse país é um bunda lelê. O governo gasta o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e ele não tem um mecanismo que controle, que responsabilize o governo pela gastança desenfreada. Você bota teu dinheiro no país assim? Eu não boto, desculpa, eu vou para quem tem regra rígida, para quem tem uma lei solidamente respeitada. Então, o que eu acho que vem pela frente aí é uma possibilidade da sociedade fazer uma escolha que pode impactar muito no futuro de todos os outros assuntos que a gente está conversando aqui. O seu partido, ele ia lançar o Bivar como candidato, ele parece que desistiu e não tem nome ainda para, assim, oficial. Ainda não tem o nome oficial. Já tem, então, vocês já sabem. Não tem. O Luciano Bivar desistiu da candidatura à presidência da República. Aí eu só sei também o que foi publicado na mídia, né? Que ele teria tentado uma composição com o PT.
mas a composição teria emperrado na resistência do governo lá da Bahia, do diretório da Bahia. Lá parece que o acordo fazia parte, o Jacques Wagner retirar a candidatura lá na Bahia, e o Jacques Wagner do PT não retirou a candidatura, e isso não favoreceu o ACM Neto, é um governo que é dado já como líquido de certa vitória pelo partido. Isso, assim eu li no portal G1, né? Mas, assim, esbarrou também na resistência dos diretórios, né? Eu li no Antagonista que os diretórios de Rio Grande do Sul, São Paulo, que tem muita gente ligada à segurança pública, e eu imagino que até o diretório do Rio de Janeiro também, porque eu via agora na convenção, os candidatos do União Brasil, não tem ninguém ali com perfil de petista. Ou se tem muito pouco. Tem muito coronel, delegado. Mas, assim, pensando de uma forma hipotética, se o seu partido fechasse com o PT para apoiar o Lula, como seria? Porque a gente falou sobre o garotinho, né, tendo que fazer aquilo que o partido impõe. Como seria o Pena Firme assim? Eu não entro no palanque do Lula de jeito nenhum. Não, mas tá ali condicionado na televisão. Tá ali. Tá aparecendo aqui embaixo. Seria um problema. Seria um problema. Você continuaria firme? O presidente Bivar não sobe no palanque do Bolsonaro também. Mas aí é uma questão dele. Não, mas não vamos fugir aqui da pergunta. Aqui, assim, se o meu partido fechasse um apoio ao Lula... Sim. E aí viria você desistiria ou continuaria, mas sem apoiar? Continuo sem apoiar. Mesmo o seu partido falou, não, vai ter que aparecer na propaganda. Não, o partido não impõe isso. Né? Impõe, ele aparece. É obrigatória, majoritária, o nome e o número. Tem que estar o número da obrigatório lá e o material. O partido te faz um material de campanha... Sim. Em que, se ele tivesse fechado com o Lula, viria no meu santinho o meu nome e o nome do Lula. Eu não ia usar o material do partido. Isso você pode fazer. Por fora. O seu material pode. E se houvesse tipo assim, hoje vai ter Lula no Rio e todo o nosso partido vai. Eu não vou. Eu digo que eu tô com diarreia, não vou. Alberto, não existe a menor possibilidade. Mas o garotinho tudo bem. O quê? Fazer o que o partido tá mandando. Porque o garotinho não fez o que o partido tá mandando. O garotinho não mandando, mas assim, um acordo partidário de apoio e tal. Ele sim, você não. Não, mas aí é um problema dele. São valores. Mas o garotinho não acha que vai com o Lula também. O garotinho anunciou apoio ao Cláudio Castro. Sim. Você está fazendo uma analogia. Sim, né? Porque ele criticou. O presidente criticou o garotinho. Sim. O garotinho está apoiando o Cláudio Castro. Você não apoiaria o Lula? Porque você falou, ok, ele está certo, o partido definiu e tal. Se o partido definisse, você ia contra o partido. Ia contra o partido. Entendi. Se o partido você acha que o garotinho errou? O quê? Não, ele acha que o garotinho fez certo. Você que acha que o garotinho errou. Não, olha só. Você que falou isso. Eu falei que ele errou e ele também falou. Não, ele falou que fez certo porque é um problema partidário. Porque é maior, ele né? Ele disse que fez certo o garotinho, mas ele não faria com o Bivar se apoiasse. Não, eu não apoiaria. Ele foi incoerente. Não fui incoerente. Não fui, então, vou explicar. Pro garotinho tá certo, pra ele não fazer. Entendeu? Partido que se done. Mas o garotinho... Olha só, essa avaliação... A minha avaliação... É a mesma que a minha. Roberto, avaliação pessoal. O garotinho avaliou que tinha que apoiar o Cláudio Castro. Tudo bem. Mas você falou... Não, calma. O quê? Quando eu falei mas foi partidário. Ele tinha que ir porque era partido. Aí ela te pergunta, mas e quando for com... E aí pode ser... não, mas aí você está lidando com a realidade. Pera lá, você está lidando com o presidente da República com o governador. Mas são nomes partidários. Não. O cara chama que o Cláudio Castro de ladrão, que o Rodrigo Bacelar é ladrão, que o Zé da Maleta não sei quem, que o outro lá em Búzios estava roubando, que passaram Mangaratiba para Búzios. Porra, o cara chegou, o cara de tudo. Estava lá abraçado. Aí você achou normal. Porque o partido definiu. Eu só estou te ouvindo. Agora você acha que seria um absurdo você fazer isso? Seria. Você está comparando cebola com alho. Porque mas os dois temperam, cebola e alho. A comparação combina. Não é incoerência. Se você me deixar explicar, eu explico claramente isso. A candidatura do Cláudio Castro representa, hoje, a única alternativa possível e viável de impedir que alguém que, na minha avaliação, e essa é uma avaliação do garotinho também, é altamente nocivo à sociedade do Estado do Rio de Janeiro, chega ao poder, chamado Marcelo Freixo. Então, o garotinho denunciou o cara, falou do cara, mas na hora do pega pra capar, na hora que ele teve a legenda negada pelo partido, o partido disse, não vai ser candidato a governador, porque não houve o consenso nesse sentido. O que ele fez? Ele foi lá e apoiou o único que, na opinião dele, pode ganhar daquele candidato que representa, na avaliação do garotinho, algo muito nocivo para o Estado do Rio de Janeiro.
Mas ele apoiou. Aquele que ele apoiou o cara. Abraçou o cara que ele criticou, porque ele entende que existe um projeto nocivo para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que seria eleger Marcelo Freixo. Mas não tem só uma opção, não é só Marcelo Freixo, tem outro. É diferente do Lula. Ele falou mal do... Não, ele disse que o Cláudio Castro era nocivo, falou das maracutaias todas que estavam acontecendo. Eu vou te passar isso. Não, eu sei, eu estava lá, Alberto, eu estava no estúdio dele quando ele fez a live. Eu estava do lado dele. Ele falou de da gangue de Búzios, gangue de Biquíni. Posso falar? Você, eu acho que há 30, 20 e poucos anos atrás, ou 20 anos atrás, o Garotinho, aquele mesmo livro dele, eu estava na Condilagem, no escritório dele, ele chegou a média, vem cá, sentado ali, eu aqui, olha isso aqui, começou a porrar o Cabral. Quando começou, ele chegou e falei, se meter nisso vai arrebentar o Cabral, quebrou. Ele foi fazer a mesma coisa com o Cláudio Castro. Eu falei, inclusive, com algumas pessoas, falaram, Cláudio Castro não vai, o Garotinho não vai parar com isso. Quando ele pega aquele mundo de... E ele disse que via eu entro no palácio para falar com o Cláudio, vou falar com o Rodrigo, o pessoal que está lá, 2 horas depois eu sempre fui lá. Então ele é bem informado. Ele sabe tudo o que acontece lá. Ele é super informado. Quando ele pegou aquilo ali, ele contou, porque ele tem uma raiva desse Rodrigo Bacelar, eu não sei o que... É uma questão lá de Campos, né? Tudo bem, problema dele lá, a gente se conhece. Né? Aí falou do Rodrigo Bacelar, falou da casa do tal de Ali, lá de Búzios, que era 2 casas, que todo mundo ia lá, começou a esculhambar. Falou nessa última live dele. Eu ouvi, cara, liguei pra ele, falei, pode estar, tu vai destruir o cara. Falei pro Garotinho, você pode, tu pergunta a ele, você conhece ele? Então pergunta a ele, você vai destruir o cara. Aí chegou, começou a falar, pô, o governo já está, essa porra de Brasil, toda hora no Rio de Janeiro é um governador preso, contei a ele, falei, aí ele sentou o pau, falou desse tal de Ali, 2 casas em Búzios, todo mundo ia para lá passar o final de semana, e é verdade que vários amigos meus políticos também passavam lá, e a coisa rolava mesmo, a gente sabia, e ele falou o que foi verdade, mudou de Mangaratiba para Búzios, beleza. Aí, quando nesse domingo aconteceu, as lideranças do PDT que queriam o Garotinho no PDT, que era onde ele nunca deveria ter saído, saiu por causa do Lupe, porque o Brizola, por ele, o Garotinho ia para o PDT, meu irmão é fundador do PDT, eu também sou PDT, minha família toda. Ele diz isso claramente. Aí o que aconteceu? A hora que a gente estava fazendo um movimento para o Garotinho vir governador. Quando ele apareceu abraçado, que não, vamos apoiar o Garotinho, eu recebi uma porrada de mensagem dele abraçado, eu te mostro aqui, no Globo, do jornal, fotografando ele com o Cláudio. Quer dizer, na tua imagem, não queimou. Você é um cara que pode estar acima de todos, mas para 5 mil... Não, mas aí, Roberto, olha só, cada um vê o fato de uma forma. Deixa eu só concluir. Cada um vê uma coisa, eu acho certo. As discussões todas. Mas tem que ter coerência. A incoerência, estou te passando o seguinte, esculhambou o Cláudio, ponto. Só que a mesma atitude do Garotinho com o Cláudio, você que aprova, você não aprova você com o Lula. Mas é totalmente se for decisão partidária, porque por ser decisão partidária... Não é diferente, não. Só é diferente os cargos. Aí a gente não vai chegar com... Olha só, eu estou pontuando, olha só, eu estou pontuando que o Garotinho abriu o discurso dele na convenção falando a palavra apesar de... Mas abraçou. Abraçou o cara, porque na cabeça do Garotinho, a decisão partidária de apoiar o cara é uma decisão acertada diante da iminência do Freixo ganhar a eleição. Mas não tem só o Freixo, não tem só o Freixo. Quer saber ainda mais? Olha aqui. Garotinho tá cagando pro Freixo e outro quer saber ainda mais? Tá cagando pro Freixo. Quanto pior o governo do Estado, para ele é melhor que ele quer ser governador. Eu não posso responder por ele. Isso aí, vamos continuar então o nosso PovoCast. O Lula... Só para encerrar. O Lula, só para encerrar, Roberto, eu acho que isso não ficou bem pontuado. Eu acho que, volta a falar, a gente está comparando situações que não se comparam. Uma coisa é um cara que era pré-candidato a governador do Estado, ter a sua candidatura
não aprovada dentro de um processo de consenso partidário, de escolha do partido. E aí abraçar o candidato que o partido lhe propõe, mesmo sendo alguém que ele já denunciou e que ele tem restrições ao cara, mas porque ele faz aquilo, primeiro por uma deliberação do partido, e segundo, porque existe um outro projeto que na avaliação dele é mais nocivo para o Rio de Janeiro, isso é uma coisa. Outra coisa, sou eu, que tem uma candidatura a deputado estadual, né, que tem uma base, que pelo menos é a base que vai compor com a gente no futuro, e a gente imagina estar trabalhando em cima dela, fortemente ideologizada, abraçar o Lula, que para mim representa um projeto espiritual. É totalmente diferente. A esquerda, para mim, é nociva ao espírito. Essa é a questão. A questão não fica restrita à política. A questão, para mim, é espiritual. Para mim, estar do lado da esquerda é estar do lado de Satanás. Meu Deus! A esquerda é diabólica. Eu nunca disse o contrário. A esquerda, para mim, é demônio. A esquerda, para mim, é o demônio que quer ensinar ao meu filho que não existe homem, que não existe mulher. Então, se o meu partido abraçar a esquerda, eu abraço quem está do outro lado. Então, aí você vai contra o partido. Brasil apoiar o Lula? Se o União Brasil apoiar o Lula, para ele vai fazer. Eu continuo sendo candidato pelo União Brasil e fazendo campanha pro Bolsonaro. Qual é a parte que o senhor não entendeu? Mas aí que não pode. Simples, aí depois você vai ler lá no... Não pode. Então expulsa. Então vou te expulsar, porque não pode. Então, isso não pode. Você fazer uma campanha sozinho, independente, ou seu material... Sim, mas para pedir para outro não pode. Não pode botar no material. A gente tem que se submeter a leis. Né? Quem submete a leis dos homens, submete a lei de Deus. Então assim, a lei é... Qual é a lei? Você não pode botar Bolsonaro no seu material se o seu material de campanha, se o seu partido fechar apoio a outro candidato. Não, nós vamos botar. Agora, eu também não sou obrigado a usar um material de campanha que tenha o Lula. Sim, mas a gente fez uma comparação em relação à decisão partidária. Não nomes. A gente fez só uma decisão partidária. O seu comportamento, você já respondeu. Não farei campanha para ele, terei meu material particular. Claro, decisão partidária você segue desde que ela não viole seus valores espirituais. Sim, mas aí você também não pode fazer. Não há partido que me obrigue a me aliar à esquerda. A esquerda representa a figura de anticristo na Terra. O professor Olavo de Carvalho dizia isso. A esquerda é diabólica. Esquerda é demônio. Esquerda igual demônio. A esquerda, pra mim, tem chifre, tem rabo, tem então tem o inferno, que é a esquerda, e pra você o céu é a direita. Não, acho que a direita tem defeitos. Acho que a direita tem defeitos. Não existe céu na política. A gente começou aqui, eu não sou esquerda nem direita. Eu sou, como eu te falei, a parte do equilíbrio. Você começa aqui dizendo que a esquerda é a esquerda festiva do Caetano, do Gil, do Roberto, do Chico, do Uísque, da Zona Sul, a esquerda festiva. Então, os caras querem música, maconha, mulher e futebol. Ensinar ao meu filho que não existe homem, que não existe mulher, e ensinar a mulher que ela pode fazer filho à vontade, pode ali na esquina abortar, porque o corpo do bebê é o corpo dela, meu corpo, minhas regras. Isso daí é o que você entendeu sobre os assuntos. Aí você vai começar. Mas, Alberto, a esquerda pega aborto. Então é o Bolsonaro que pega e manda matar todo mundo. Isso aí, vamos fazer. A criança faz sinal de arminha, tá tudo bem? Não tá na. Ó, a Bíblia não. Não é legal, eu não gosto disso. A gente vai chegar. Não, eu não gosto disso. Em vez de cantar, vamos fazer, em vez de cantar o hino nacional brasileiro, todo dia louvar, fazer o louvor, botar aqui seria ótimo. A Michele. Mas aí eu não sou contra. Seria ótimo. Seria ótimo. Seria ótimo se todo dia de manhã a gente fizesse oração. Louvor é sempre bom. Eu só saio da minha casa com oração. Eu e meu marido. Claro, e faço. O meu pai fazia o Ramadã, então meu pai é um filho da puta. Tá bom, gente. Tá muito bom. A outra ia pra igreja católica, é filha da puta. Não, claro minha mulher veio pra igreja católica. Claro tem que todo mundo ficar. Não, eu também. Pegou a Michele. A gente não pode ser não, tu gosta da Michele, mas tu brigou com a Michele Bolsonaro. O que é o ratatá da Michele? Pegou a Michele pra Cristo. Eu nem conheço a Michele. Qual que é o ratatá da Michele? Ratatá da Michele, a Michele, num outro papo, eles convidar a Michele pra vir aqui. A Michele, quando aquele ministro ganhou aquele André, né? Como é que foi o ministro do Supremo? Sim, aquilo ali foi uma sacanagem, Alberto. Não, olha só. Sacanagem de quem filmou. Aquilo, pra começo de conversa, aquele era um momento reservado. Ela tava com a família do cara, comemorando junto com o cara e fazendo uma oração pentecostal, falando em línguas. Ela é evangélica pentecostal. Fizeram uma chacota em cima dela,
que não é legal, cara. Não é legal. Por que sabe? E aí, quem fez chacota em cima... Não, olha só. Tá bom, a gente vai chamar um dia Michele Bolsonaro pra vir aqui, inclusive explicar sobre o cheque. Mas não é hoje, tá bom, gente? Alberto, vamos falar do... Se você fala que alguém da Umbanda tá fazendo uma gira e ridiculariza alguém dentro do ambiente da Umbanda, você é perseguido implacavelmente. Se você fala de um evangélico orando em línguas... O Lula é macumbeiro. Quando o Lula vai pra Macumba, os caras... Pô, o cara foi pra Macumba. Eu não sei se o Lula é macumbeiro. Mas eu sei. Ah, bom. Então você sabe de tudo. Graças Números da Mega Sena, rápido. Aliás, peraí, isso daí é adivinhar. Eu não sei do que veio. Eu nunca falei aqui. Mas é uma brincadeira, apresenta muito tenso isso aqui. Eu não conheço. Você viu já. Eu não vivo na Europa. Eu vivo 24 horas no Rio de Janeiro. Eu subo o morro. Meu carro não é blindado. Nem o meu. Não é. Eu ando a pé. Nem o meu. Eu saía de madrugada da redação, ia pra Lapa. Eu saía sábado, ia pra Lapa domingo. Ia pra Rocinha. Curtiu subia muito o a Alemão. vida. Subia o Vidigal. Subia pra Rio das Pedras. Como é que eu não vou saber? Ia pra Ipanema, ia pra comer no japonês, que era... Aquele japonês lá da Viveiro de Castro, que era o Azumi, que é o melhor japonês do Brasil. E você fala até hoje, não levou, não convidou a gente? Camarão. Agora, eu conheço o Rio de Janeiro todo, meu cara. Agora, se você discutir comigo outro país ou até outro estado, eu baixo a bola. Agora, o Rio de Janeiro eu não conheço o troço todo. Ah, claro. 70 anos vivendo aqui. Mas a gente vai lançar agora, para finalizar o nosso PovoCast, um novo quadro. O ping-pong do povo, né, pra você de casa conhecer melhor o seu candidato, o convidado do nosso PovoCast. E assim, é muito rápido, né? O que vier à sua cabeça pode ser uma frase, pode ser uma palavra. E é pra galera de casa mesmo conhecer. Então, roda aí. Vamos lá, então. Esse é o ping-pong do povo. O que eu perguntar, você responde o que vier à sua cabeça. Idade. 41 anos, a minha. Cidade de nascimento. Rio de Janeiro. Família. Tudo. Deus. Acima de todos. Hobby. Ver televisão. Jornalismo. Um passado glorioso na minha vida. Luta contra o alcoolismo. Diária. Drogas. Tô fora. Futebol. Fluminense. Ah, eu sabia que ele ia falar isso. Qualidade, uma qualidade sua. Ih, rapaz, é ruim, eu sou ruim de qualidade. Não é possível. Não, vamos lá. Uma qualidade sua, eu acho que eu sou uma pessoa muito determinada. Defeito. Por vezes não ouvi ninguém, teimoso. Livro. A Bíblia. Internet, sua opinião sobre? Uma necessidade e uma ferramenta que revolucionou o mundo e que vai continuar sendo cada vez mais revolucionária, mas se bem usada e se bem gerenciada. Qual foi o acontecimento que marcou a sua vida? Para você destacar só um. O nascimento do meu filho. Política. Direita. Por que hoje deputado estadual? Porque é a única maneira que eu enxergo hoje que o Daniel pode contribuir com o Rio de Janeiro melhor e retribuir ao Rio de Janeiro tudo aquilo que o Rio de Janeiro me deu nos meus últimos 24 anos como profissional que trabalhou incessantemente para tentar melhorar a qualidade de vida desse povo. Quero fazer, posso fazer e sei que é possível. Ideologia de gênero. Imunda. Covid e pandemia mundial. Uma grande fraude. Uma frase. Sou tricolor de coração. Para você, o que é sucesso? Poder ficar ao lado da minha família sem me preocupar com o dia de amanhã e ver o estado do Rio de Janeiro prosperando e as pessoas melhorando de vida. Brasil. Precisa melhorar. Um sonho. Ser deputado estadual. E agora, para a gente fechar bem o nosso ping-pong do povo, Jornal Povo. O início de tudo, minha grande gratidão, minha casa. Eu vou até dar um beijinho nele aqui. Achei apaixonado pelo Jornal Povo. Jornal que Povo, legal. Início de tudo. Eu tô todo feliz. Essa entrevista hoje aqui, ela é emblemática. Porque eu, quando cruzei esse portão aqui na Visconde de Santa Isabel, eu cheguei a ficar arrepiado, cara. Eu entrei aqui com 17, 18 anos, né? Fui recebido pelo Alberto na sala dele. Nem me olhou direito, já me despachou para a redação. E lá eu fui acolhido pelo Itamar, pela Sandra Balbino, pelo Geraldo, pela Frine, pela Luzia, pela Valéria de Carvalho, por profissionais grandes que passaram por aqui.
Alimentou ainda mais sua paixão, né? Alimentou ainda mais e no que o Jornal Povo precisar, eu vou estar sempre à disposição e estou muito honrado e dignificado de poder voltar a essa casa agora como entrevistado. Obrigada, Daniel Penafirme, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Partido União Brasil, jornalista de sucesso, já passou por jornal, rádio, TV. Deixa a sua rede social para as pessoas conhecerem mais ainda no dia a dia. Vamos lá. Deixa eu me dirigir direto às pessoas. Você que gostou, recomende aos amigos. Que não gostou, recomende aos inimigos. A nossa rede social é o @Daniel Penafirme no Instagram, Pena com 2 N's. @Daniel Penafirme, Pena com 2 N's no Instagram. E tem lá o nosso Zap. 0 operadora 21 para você que está fora do Rio de Janeiro, 996737539. 996737539. Eu respondo todo mundo e com áudio. Às vezes são 150, 160 mensagens por dia. Eu respondo todo mundo. Pode demorar, mas eu respondo todo mundo. E muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Volte mais vezes, com certeza. A casa é sua, né? Você começou aqui, você sabe. Eu sou aquele cara chato, aquele cara que tu convida, ele realmente aparece. Volta, então tem um cara que fala assim, meu irmão, passa lá em casa, mas tu não quer. Pode voltar para tomar um cafezinho com a gente. Eu venho. Valeu, obrigada, Renata. Primeira vez você aqui com a gente Estarei hoje. Aqui outras vezes agora, né? Isso. Vou vir mais vezes. Presidente, gostou do nosso papo de Lógico, hoje? aí, eu acho que foi uma reunião boa. Trazer esse garoto aqui para Obrigado gente. pelo garoto. É jovem, é jovem. De novo, você ainda está jovem. A discussão é sempre uma forma democrática da gente poder conviver. Isso faz parte do mundo democrático. O Jornal Povo vai estar sempre aberto para você, não só por aquilo que você representou e representa para o jornal, pela forma como você fala desse jornal, pelo carinho que você tem por esse jornal. Então, o Jornal Povo vai continuar sendo sempre um jornal de serviço, um jornal que sempre é um jornal que atende as classes C, D e E, um jornal dos menos favorecidos, é um jornal que muito vai ficar feliz e gratificado em fazer de você um deputado estadual, poder te ajudar para ser deputado estadual, que você merece. Você é um rapaz combativo, você é um rapaz determinado. Talvez o radicalismo da direita é uma coisa natural, inerente da idade, inerente do momento que você vive. Como você colocou, você até deveria falar o que é o teu problema, o teu defeito, ouvir pouco, mas você vai viver na política, ouvir mais um pouco, mas, sem dúvida, você é um rapaz muito qualificado, muito inteligente. A gente vai sempre divergir. A vida é essa, a democracia é essa. Obrigado, presidente. Somos amigos eternos e o jornal e a gráfica vai estar aberta para você, para ajudar você na campanha e fazer você um grande deputado estadual. Muito obrigado, presidente. Tá bom? Que coisa linda. Deus abençoe. Aí, tá vendo? Tá o homem se vendo? emocionou no fim. Eu só queria saber o que ele tem contra a Michelle Bolsonaro. Não, ela vai responder isso no próximo episódio, quando ela vier explicar o cheque. Pra nós. Acabou. Ela é bonita, hein? Ela é bonita. Ela é uma mulher bonita. Mas não é só isso, não vamos objetivar as mulheres. Nós não somos só beleza, né, Brasil? Ela sempre reclama. Exatamente. Não podemos. Você falou isso, que você não concorda, concorda, então não podemos. É isso, a gente fica por aqui. Esse foi o PovoCast. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. E semana que vem a gente traz mais um convidado para vocês. Beijo! Tchau, gente! Thank you.